Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2081. Baixo tal, exclamou Bai Ning com voz apavorada ao ver seu corpo cair do céu. Você sequer tem tempo para se preocupar com os outros? Yuan a impediu de tentar se aproximar de Baixo tal novamente. Você, tem noção do que fez? Ela gritou para ele. Atacar-nos no meio do território do clã do Tigre Branco Celestial é uma tremenda tolice. Quando nossos anciãos chegarem, você vai se arrepender de ter nos atacado. Lidarei com isso quando chegar a hora. Yuan sorriu antes de continuar seu ataque. Enquanto isso, Feng Yuxian foi aparar o corpo de Baixo tal que estava caindo. Ela o segurou pela perna e o deixou pendurado como uma galinha batida. Acordar. Quando sacudi-lo não funcionou, Feng Yuxian usou seu fogo primordial verdadeiro para acordá-lo. Baixo tal acordou imediatamente gritando. Bem-vinda de volta. Está pronta para continuar? Perguntou Feng Yuxian com um sorriso sádico no rosto. Não, por favor, me desculpe pelo que aconteceu antes. Eu juro que nunca mais vou me aproximar de você, implorou Baixo tal. Você acha que estou fazendo isso só por mim? Também estou agindo por aqueles que nunca tiveram forças para buscar justiça. Feng Yuxian riu friamente. Estamos apenas começando, então não ouse morrer tão cedo. Os gritos de agonia de Baixo tal ecoaram como uma maldição nos ouvidos de todos que os ouviram. Por fim, os anciãos e verdadeiros líderes do clã do Tigre Branco Celestial chegaram ao local, apenas para serem tomados de choque e terror com a cena que os aguardava. Bai Ning, o gênio número 1 da geração mais jovem, estava sendo tratado como um boneco de pano por um mero imortal prateado humano. Quanto a Baixo tal, eles não o reconheceram de imediato. As chamas de Feng Yuxian o reduziram a uma casca carbonizada, nu, sem pelos e com cada centímetro de sua pele completamente enegrecido pelas chamas. O que diabos está acontecendo aqui? Exclamou um dos anciãos com sua ascensão divina de segundo nível irrompendo. A onda de poder inundou a área com imensa pressão, paralisando instantaneamente Yuan e Feng Yuxian. 11º ancião. Estamos sendo atacados. Esses são os mesmos bastardos que quase mataram Baixo tal quando ele foi para os céus inferiores. Bai Ning revelou a eles. O quê? Cerquem-nos. Milhares de imortais cercaram Yuan e Feng Yuxian sob o comando do ancião. No entanto, nenhum dos dois parecia minimamente preocupado, quase como se tivessem a situação sob controle. Yuan então falou, dirigindo-se diretamente a Bai Ning. Acho que você não tem o que é preciso para me derrotar, afinal. Calha a boca, rugiu o 11º ancião. Ele avançou em direção a Yuan e exigiu. Quem diabos é você? Por que está atacando o clã do Tigre Branco Celestial? Você sequer tem noção de com quem está lidando? Yuan respondeu calmamente. Claro que sim. Seu ancestral foi um dos 9 divinos supremos que serviram ao monarca imortal. Mas e daí? Isso foi há muito tempo. Você não tem mais nenhum vínculo com ele ou com seu legado. Então pare de ostentar um título que não significa mais nada. Blasfêmia. Bai Ning rugiu. Então deixe-me perguntar uma coisa. Você sabe quem eu sou? Você não é ninguém e tentou alegar ter laços com o monarca imortal. Fui tola em acreditar em você. Yuan olhou para ela e sorriu. Você ainda tem o que eu lhe dei no pavilhão do conhecimento? O corpo de Bai Ning estremeceu no instante em que se lembrou do frasco de sangue. Pegando com as mãos trêmulas, exclamou. De quem é este sangue? Com certeza não é do monarca imortal. Ela venerava aquele frasco de sangue desde que o adquirira, mas agora, ao perceber que era falso o tempo todo, ficou profundamente abalada. Se você acha que é falso, por que não me devolve? Yuan estendeu a mão em direção a ela. Bai Ning instintivamente recuou a mão como se fosse jogar o frasco fora, mas seu movimento congelou no meio do caminho, a hesitação claramente estampada em seus olhos. Monarca imortal? Que absurdo é esse? Zombou o 11º ancião. Ele fez um gesto na direção de Bai Ning e gritou, me dê esse frasco. Bai Ning hesitou mais uma vez com um lampejo de dúvida nos olhos, mas finalmente soltou-o e passou-lhe o frasco. Assim que o frasco de sangue ficou em suas mãos, o 11º ancião nem se deu ao trabalho de verificá-lo e o esmagou imediatamente, destruindo o frasco e o sangue em seu interior. Bai Ning sentiu uma dor lancinante no coração ao ver aquilo, mesmo sabendo que era falso. Que desperdício! Feng Yuxian balançou a cabeça com um suspiro exagerado. Você tem ideia de quantas feras matariam por esse sangue? Silêncio! Rugiu o 11º ancião, sua voz ecoando pelo vale. Após uma longa pausa, ele continuou friamente. Pelos crimes de atacar o clã do Tigre Branco Celestial e tentar nos enganar usando o nome do monarca imortal. Eu os condeno à morte. Que assustador! Feng Yuxian deu uma risadinha, ainda tratando a situação como se fosse uma piada. Jovem mestre, o que devemos fazer agora? Perguntou ela. Yuan se virou para o 11º ancião e perguntou calmamente. Onde está o seu líder de clã? O 11º ancião zombou com desdém. Você realmente acha que o líder do clã apareceria por causa de 2 ninguém insignificantes? Yuan percorreu com o olhar as dezenas de milhares de imortais que o cercavam e disse friamente. Então, até que o líder do seu clã apareça, vamos continuar jogando. Após proferir essas palavras, Yuan ativou o despertar do verdadeiro dragão, fazendo com que sua aura disparasse. No instante em que sentiram a aura avassaladora de Yuan, os imortais ao redor recuaram instintivamente, com os rostos pálidos de medo e os corpos encharcados de suor frio. Os olhos de Bai Ning se arregalaram, e naquele momento, ela finalmente percebeu o quão infinitamente superior Yuan havia sido o tempo todo. Então finalmente chegou a hora de falar sério, hein? Feng Yuxian murmurou enquanto uma esfera de chama surgia ao seu redor, expandindo-se rapidamente e envolvendo sua figura em uma aura flamejante. Quando as chamas se extinguiram, Feng Yuxian não estava mais em forma humana. Em seu lugar, erguia-se uma majestosa fênix envolta em fogo dourado, irradiando imenso calor e uma presença imponente. Capítulo 2082.
Após sua transformação, Feng Yuxian liberou um vasto mar de chamas que se alastrou, engolfando aqueles que estavam por perto. Embora o fogo queimasse suas peles e chamuscasse seus cabelos, não havia intenção de matar, pois ela não desejava tirar suas vidas. Quanto a Yuan, ele guardou sua espada e começou a espancar os tigres brancos celestiais com os punhos nus. Um humano ousa nos desafiar em força física? Ridículo! Zombou o imortal dourado enquanto avançava para confrontar Yuan. Mas no instante em que seus punhos se chocaram, seu riso se dissipou. Seus olhos se arregalaram em choque quando seu braço inteiro se estilhaçou como vidro quebradiço sob o golpe de Yuan. Vocês não conseguem sentir a aura dele? Ele não é humano. Ele é um dragão, exclamou alguém. Apesar de estarem cercados por imortais, nem Yuan nem Feng Yuxian puderam ser detidos pelo clã do Tigre Branco Celestial. O 11º ancião e os outros anciãos logo perceberam que precisavam agir pessoalmente se quisessem subjugá-los. No entanto, eles não agiram imediatamente para que os outros pudessem desgastá-los primeiro. Finalmente, após várias horas tentando subjugar Yuan e Feng Yuxian, o 11º ancião gritou: "Recuem todos! Nós mesmos cuidaremos disso." Havia 20 anciãos no total, cada um no primeiro ou segundo nível do reino da Ascensão Divina. Naturalmente, eles não atacaram todos ao mesmo tempo, pois tal movimento teria sido excessivo. Em vez disso, 2 anciãos se moveram para confrontar Yuan, enquanto apenas um voltou sua atenção para Feng Yuxian. Apesar de seu cultivo inferior, eles viam Yuan como a maior ameaça. Como ainda estavam dentro dos 9 céus, Yuan não estava muito preocupado em enfrentar um cultivador da Ascensão Divina. Quanto a Feng Yuxian, seu fogo primordial verdadeiro ainda os afetava. Já que você decidiu resistir, não vamos adiar sua sentença de morte e vamos matá-lo aqui e agora, disse um dos oponentes de Yuan. Yuan sorriu e respondeu calmamente: "Você sequer possui essa habilidade?" Os anciãos não conseguiam entender de onde vinha a confiança de Yuan, mas a descartaram sem preocupação e lançaram seu ataque. Assim que a batalha começou, os imortais ao redor recuaram rapidamente para limpar o campo, enquanto os anciãos restantes permaneceram nas extremidades, prontos para intervir se necessário. Apesar de ser apenas uma verdadeira imortal, Feng Yuxian resistiu bravamente ao seu oponente, um especialista em ascensão divina de primeiro nível, e até mesmo forçou a recuar. O ancião não tinha como conter seu fogo primordial verdadeiro, que ardia com uma ferocidade implacável. Droga! Que tipo de chamas são essas? Nem mesmo que Celestial consegue extingui-las, praguejou o ancião, lutando para conter as chamas. Nunca vi nem ouvi falar de nada parecido. Os outros anciãos ficaram igualmente atônitos. Nenhum deles possuía o menor conhecimento sobre fênix primordiais. No entanto, o que mais os chocou foi Yuan, que estava subjugando 2 cultivadores da Ascensão Divina de uma só vez, apenas com sua força bruta. Uma força inata tão avassaladora. Será que ele pertence a um dos 10 clãs reais do dragão? Pensou subitamente um dos anciãos nessa possibilidade. E quanto à Fênix? Eu vi várias Fênix dos 10 clãs reais da Fênix, mas nenhuma delas se compara ao fogo dela. De onde diabos vieram esses 2 monstros? Os anciãos temiam ter que prestar contas a ambos os clãs reais caso matassem Yuan e Feng Yuxian. Contudo, o 11º ancião manteve a calma e os tranquilizou. Eles não estão com os clãs reais. Não há a menor possibilidade de os 2 clãs trabalharem juntos, muito menos atacarem nosso clã do Tigre Branco Celestial dessa maneira. O que o 11º ancião disse fez muito sentido para os outros, e eles rapidamente pararam de se preocupar com isso. Não podemos derrotá-lo apenas nós 2. Precisamos de mais ajuda. Um dos anciãos que lutavam contra Yuan disse repentinamente aos outros: "Eu vou ajudar." Logo depois, outro praticante da Ascensão Divina entrou na briga, transformando a luta em um ataque de 3 contra 1. "Eu também preciso de ajuda", disse a anciã que lutava contra Feng Yuxian. Assim, sua batalha se tornou 1 contra 2 no instante seguinte. Contudo, a nova adição não pareceu ajudar, e Yuan continuou a dominar o campo de batalha. No entanto, Feng Yuxian estava sendo gradualmente encurralada, pois ainda não estava acostumada a usar seu fogo primordial verdadeiro. Apesar disso, ela ainda não parecia estar minimamente preocupada. "Jovem mestre, vou começar a usar esse poder, está bem?", perguntou Feng Yuxian de repente. "Vá em frente, mas tente não matá-los." Yuan assentiu. "Entendido." No instante seguinte, a aura de Feng Yuxian ascendeu repentinamente aos céus, chocando os anciãos. "O quê? De onde vem essa energia?" Sem que os anciãos soubessem, Feng Yuxian havia acabado de ativar um dos poderes da Monarca Imortal através de seu selo supremo. A verdadeira bênção do Monarca Imortal foi ativada. A verdadeira bênção do Monarca Imortal? Classificação: Celestial nível de maestria. 1. Descrição: concede àqueles que possuem o selo supremo do Monarca Imortal uma força avassaladora, aumentando seu poder geral em 10.000%. Esta habilidade permanecerá ativa até ser desativada pelo portador do selo ou pelo Criador e drenará constantemente a força da alma do Criador. A verdadeira bênção do Monarca Imortal era uma versão aprimorada da bênção do Monarca Imortal, que concedia força temporária àqueles que não possuíam o selo supremo do Monarca Imortal. Enquanto isso, Yuan sentia sua força espiritual se esgotando rapidamente. No entanto, como apenas Feng Yuxian a estava usando, ele podia facilmente repô-la com sua técnica de cultivo da alma, o que lhe permitia mantê-la ativa para sempre. Se quisesse. Com a ajuda da verdadeira bênção do Monarca Imortal, Feng Yuxian imediatamente retomou a vantagem, tornando-se a força dominante no campo de batalha. Ha! Fazia tempo que eu não me sentia tão viva. Feng Yuxian riu enquanto alçava voo rumo aos céus. Com uma poderosa batida de suas majestosas asas, ela acendeu uma enorme bola de fogo no céu, uma explosão flamejante que se espalhou como fogos de artifício, e impedem ela.
De repente, mais 2 anciãos se juntaram à batalha, transformando-a em um cerco de 4 contra Feng Yuxian. Entretanto, outro par de soldados se juntou aos 3 anciãos que lutavam contra Yuan, intensificando o confronto e transformando-o em uma situação de 5 contra 1. Capítulo 2083. Meu Deus, ele está lutando sozinho contra 5 dos nossos anciãos. Que monstro! Os membros do clã do Tigre Branco Celestial estavam perplexos com o que presenciavam. Alguns até pensaram que estavam sonhando. O que devemos fazer? Perguntou um dos anciãos de prontidão aos outros. Talvez devêssemos atacá-los de uma vez e acabar logo com isso, sugeriu um deles. Vocês querem que 20 cultivadores da Ascensão Divina se unam contra 2 imortais? Isso pegaria muito mal para o nosso clã se a notícia se espalhasse. Rejeitou o outro, rejeitando a ideia. E como você acha que está a situação agora? Como ficará se ele derrotar ao menos um dos nossos anciãos? Retrucou outro ancião, em tom de deboche. O 11º ancião fechou os olhos e suspirou. Vamos acabar logo com isso. Contanto que a notícia não se espalhe, tudo ficará bem, disse ele um instante depois. Ele se virou para olhar para um dos anciãos ali presentes com um olhar sugestivo. O ancião assentiu firmemente antes de tecer rapidamente símbolos de formação no ar. Uma vez concluída, uma formação colossal ergueu-se ao redor do território do clã do Tigre Branco Celestial, ocultando-o do mundo exterior, como uma enorme cortina negra que descia para esconder o caos em seu interior. Está pronto, disse ele um instante depois. Então vamos lá. O 11º ancião assumiu o comando e juntou-se à batalha contra Yuan. Ao verem isso, os outros o seguiram. Num piscar de olhos, todos os 20 anciãos entraram na luta. Agora tanto Yuan quanto Feng Yuxian tinham que lidar com 10 cultivadores da Ascensão Divina ao mesmo tempo. Jovem mestre, não consigo lidar com tantos deles de uma vez, disse Feng Yuxian por transmissão de voz. Você já fez o suficiente. Volte para mim. Eu cuidarei deles, disse ele. Feng Yuxian assentiu com a cabeça e imediatamente se afastou da luta. Ela está fugindo. Parem ela. Embora os anciãos tentassem impedi-la, a velocidade de Feng Yuxian era simplesmente muito alta para eles. Sem mencionar seu fogo primordial verdadeiro que constantemente bloqueava seu caminho. Ao alcançar Yuan, ela mergulhou imediatamente em seu corpo, entrando em seu dantian. O quê? Os anciãos que observavam ficaram atônitos. Um dragão permitindo que uma fênix entrasse em seu dantian? Isso desafiava tudo o que eles conheciam, pois tal confiança entre duas linhagens antigas e opostas era incompreensível. Yuning, vou precisar de você de novo, disse Yuan de repente para ela. Não me diga que você quer fazer aquilo de novo? Não se preocupe, eu não sou mais mortal, e meu entendimento do Ki Celestial melhorou significativamente desde a última vez que fizemos isso. Se você diz. Yuning começou a reunir Ki Celestial para Yuan, chocando os anciãos. Ele está usando Ki Celestial? Sendo um imortal prateado? Nenhum deles ousou acreditar no que viam. Como você se sente? Perguntou Yuning a Yuan um instante depois. Ainda dói um pouco, mas é suportável. Ele olhou para os 20 anciãos e disse, a verdadeira diversão começa agora. Os anciãos trocaram olhares inquietos. Então, após um breve e pesado silêncio, todos se voltaram para Yuan, atacando em uníssono, sem dizer uma palavra. Uma batalha envolvendo 20 cultivadores da Ascensão Divina foi nada menos que cataclísmica, desencadeando uma devastação inimaginável. Em meros minutos, toda a área residencial do clã do Tigre Branco Celestial foi reduzida a nada. Seu líder de clã ainda não vai se mostrar? Perguntou Yuan. Ou ele planeja esperar até que todo o Vale Branco Celestial seja reduzido a escombros. Apesar de estar em desvantagem numérica de 20 para 1, Yuan não demonstrava sinais de hesitação. Os anciãos não conseguiam sequer arranhar seu físico inigualável, e nenhum deles era capaz de enfrentar a força avassaladora de sua alma. Parecia que estavam lutando contra alguém muito além de seu nível de cultivo, quando na verdade enfrentavam um mero imortal prateado. Felizmente a formação os havia protegido do mundo exterior. Caso contrário, provavelmente teriam perecido sob o peso da própria vergonha. Você não é digno de conhecer o líder do clã. Um dos anciãos rugiu enquanto se transformava em sua forma bestial, tornando-se um enorme tigre branco quase tão grande quanto uma montanha. Os outros anciãos fizeram o mesmo, e muito em breve, 20 enormes tigres brancos cercaram Yuan. Que assustador! Yuan deu uma risadinha. Já que o líder do seu clã não vai aparecer, parece que não terei outra escolha a não ser matar alguns de vocês. Yuan fechou os olhos subitamente e respirou fundo, deixando sua transformação em dragão desaparecer. Mas momentos depois, uma nova aura surgiu, e quando seus olhos se reabriram, brilhavam com um majestoso brilho prateado. A presença de Yuan mudou drasticamente, agora irradiando uma aura insondável que enviava um medo primitivo às feras ao redor, forçando-as a se curvar diante de sua mera existência. O que? Os anciãos ficaram atônitos ao se verem inconscientemente ajoelhados diante de Yuan, seus corpos demonstrando uma reverência que suas mentes ainda não haviam assimilado. Você deseja saber minha identidade? Então permita-me revelá-la. A voz de Yuan ressoou como um trovão, e sua ressonância causou um arrepio em todo o ser deles. No momento em que a tensão atingiu o ápice, outra presença formidável surgiu repentinamente. Embora inicialmente distante, ela reduziu a distância num piscar de olhos, chegando com uma velocidade surpreendente. Yuan se virou para encarar o recém-chegado, um homem imponente de meia-idade com longos cabelos brancos e pretos, cuja expressão era naturalmente severa e imponente. Ele vestia um manto dividido ao meio, preto de um lado e branco do outro, com um emblema de tigre branco estampado no lado preto. O nível de cultivo desse indivíduo superava em muito o dos anciãos, estando no 7º nível da Ascensão Divina. Líder do clã! Exclamaram os anciãos incrédulos, surpresos com seu aparecimento repentino. Não precisa fazer nada, líder do clã. Nós podemos resolver isso sozinhos, disse o 11º ancião.
Contudo, o líder do clã não deu ouvidos aos anciãos, seu olhar permanecendo fixo apenas nos brilhantes olhos prateados de Yuan. Então você finalmente decidiu se mostrar, hein? Disse Yuan, encarando-o. Capítulo 2084. O líder do clã Tigre Branco Celestial examinou a cena com um olhar frio e calculista, seus olhos demorando-se brevemente em Bai Ning antes de se voltarem para Baixo Tal, que jazia soterrado sob uma montanha de escombros e poeira. Embora Baixo Tal parecesse um cadáver carbonizado, ele ainda estava vivo. Por fim, o líder do clã retornou a Yuan e falou em um tom impassível. O que você está tentando alcançar aqui? Yuan se preparou para a fúria do líder do clã, certo de que ele atacaria em um acesso de raiva cega pela devastação sofrida por seu clã. Mas, para sua surpresa, o líder do clã permaneceu perturbadoramente calmo. Tenho 2 objetivos aqui, disse Yuan calmamente. Primeiro, lidar com Baixo Tal que feriu meu companheiro. E segundo, obter seu selo ancestral. Ao ouvir a menção do selo ancestral, os olhos do líder do clã se estreitaram, sua expressão permanecendo inexpressiva. Contudo, os anciãos não conseguiram se conter, exclamando em choque. Como ele sabe sobre o selo ancestral? O líder do clã lançou um olhar rápido para o ancião que havia falado, seus olhos repletos de intenções mortais. Droga! O mais velho praguejou baixinho, levando imediatamente a mão à boca ao perceber seu grave erro. Não adianta tentar esconder. Eu sei que você tem, disse Yuan. Vamos supor que o temos, para o bem desta conversa, disse o líder do clã, com um tom de escárnio. Você realmente espera que simplesmente o entreguemos a você, depois de tudo que você fez aqui? Yuan hesitou por um instante e, em seguida, fez um gesto casual na direção de Baixo Tal. Num instante, o corpo de Baixo Tal foi arrancado dos escombros, voando em direção a Yuan como se uma força invisível o estivesse puxando. Ao ver isso, o líder do clã ergueu a mão, interrompendo instantaneamente a tentativa de Yuan de agarrar Baixo Tal com uma força invisível. Você é bastante tolo se pensa que pode agir impunemente na minha presença, disse o líder do clã friamente. Yuan sorriu com a voz serena. Valia a pena tentar. Dito isso, eu poderia matá-lo a qualquer momento, e não há nada que você possa fazer para impedir, a menos que me entregue o selo ancestral. Uma ameaça vazia. O líder do clã não acreditou em Yuan nem por um instante. Normalmente não recorro a ameaças, disse Yuan com um suspiro, mas seu clã do Tigre Branco Celestial caiu tão baixo que simplesmente não me importo mais. Se o monarca imortal estivesse aqui, estaria furioso com a forma como vocês têm conduzido as coisas. Matar os próprios filhos simplesmente porque a linhagem deles não atende aos seus padrões ou porque eles falham em um teste. Nem mesmo os bárbaros se rebaixariam a tal ponto. O líder do clã zombou. Quem é você para julgar como nossa família funciona? A menos que seja nosso ancestral, você não tem o direito de opinar sobre isso. Eu posso não ser seu ancestral, mas tenho uma ligação com ele. Ha ha ha. O líder do clã deu uma gargalhada repentina e alta com um tom de escárnio. Muito bem, chega dessa farsa. Não sei quem você é nem por que está aqui, mas não pense que sairá daqui vivo hoje. O líder do clã lançou um olhar para os anciãos, sua voz fria e autoritária. Sumam daqui. Eu limpo a bagunça que vocês fizeram, mas estejam preparados para o castigo depois. Os anciãos tremeram sob seu olhar, temerosos demais para protestar. Curvaram-se em silêncio e retiraram-se rapidamente, deixando Yuan e o líder do clã a sós. O 11º ancião não se esqueceu de levar Baixo Tal consigo ao partir. Yuan observou-os partir, sua voz fria enquanto murmurava. Vou deixar vocês viverem mais um pouco. Assim que ficaram a sós, o líder do clã liberou seu poder de cultivo e, sem dizer uma palavra, começou seu ataque contra Yuan. Embora o líder do clã estivesse no 7º nível da ascensão divina, a limitação dos 9 céus o impedia de ser muito mais forte que os anciãos. É claro que ele também estava se contendo, relutante em destruir completamente seu próprio território e não considerando Yuan uma ameaça que justificasse um esforço total. Como esperado, Yuan estava sendo pressionado pelo poder avassalador do líder do clã. Mesmo assim, Yuan permaneceu imperturbável, sua confiança inabalável enquanto continuava a exalar uma aura de calma certeza. De repente, supremacia do monarca imortal ativada, os olhos prateados de Yuan brilharam subitamente com intensidade, reluzindo como se tivessem se transformado em um sol prateado. Supremacia do monarca imortal classificação. O nível de maestria. 1. Descrição. Um poder misterioso concedido pela linhagem do monarca imortal. Quando ativado durante uma batalha contra uma fera, sua força geral aumentará em 50.000%. A supremacia do monarca imortal funcionava de forma semelhante à supremacia celestial, mas só era ativada em batalhas contra feras. Essa habilidade única havia sido despertada em Yuan após ele consumir a essência de sangue do monarca primordial e desbloquear sua linhagem sanguínea. Contudo, até então, ele nunca havia conseguido utilizá-la plenamente, pois seu cultivo não era forte o suficiente para ativar seu verdadeiro poder. E sua linhagem sanguínea, antes de consumir a essência de sangue da Fênix primordial, também era deficiente. Contudo, apesar de seu poder avassalador, Yuan pressentia que estava apenas arranhando a superfície de seu verdadeiro potencial. No instante em que Yuan ativou a supremacia do monarca imortal, sua desvantagem anterior desapareceu e ele ficou em pé de igualdade com o líder do clã, com a batalha agora ardendo com renovada intensidade. Embora a expressão do líder do clã permanecesse praticamente inalterada, ele estava interiormente chocado com o súbito aumento de destreza de Yuan. Percebendo que estava começando a ficar para trás, a expressão do líder do clã escureceu e ele começou a liberar mais de seu poder, determinado a retomar o controle da luta. Entretanto, o 11º ancião transportou Baixo Tal às pressas para a área mais interna e restrita do território do clã, acessível apenas àqueles de mais alta autoridade. Lá, eles imediatamente começaram a trabalhar para curar os graves ferimentos que ele havia sofrido pelas chamas de Feng Yuxian.
Contudo, logo perceberam que mesmo com seus tesouros mais preciosos e valiosos, curar Baixo Tal não seria uma tarefa fácil. Apesar do desprezo pessoal que sentiam por seu caráter, sabiam que não tinham outra escolha senão fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para salvá-lo, pois o futuro de seu clã dependia de sua linhagem. Capítulo 2085. Foram necessárias várias horas e uma quantidade inimaginável de tesouros, o suficiente para deixar até o mercador mais rico em pânico, mas os anciãos conseguiram restaurar a aparência queimada de Baixo Tal e curar todos os seus ferimentos, exceto um. Ao acordar, a primeira coisa que Baixo Tal fez foi levar a mão à região entre as pernas. Não está aqui. Onde está o meu negócio? Exclamou ele com voz apavorada. Sinto muito, jovem mestre, mas não conseguimos curá-lo, disse um dos anciãos com voz derrotada. Não, você precisa dar um jeito. Precisa ser curado. Ele rugiu, chegando a agarrar o ancião pela gola. O 11º ancião bateu na mão dele e gritou de volta. E daí se sumiu? Você não precisa disso para conceber. Se eu não tiver isso, como vou me satisfazer? O que vou fazer com a minha luxúria natural? Vamos dar um jeito, mas por enquanto, vocês terão que viver sem isso, disse o 11º ancião, balançando a cabeça. Baixo Tal baixou a cabeça e ficou em silêncio. Imperdoável, murmurou com voz fria. Imperdoável. Baixo Tal saltou subitamente da cama, rugindo de fúria enquanto toda a sua base de cultivo irrompia em uma violenta onda de poder. Então, sem dizer mais nada, ele saiu correndo do prédio. Jovem mestre, para onde vai? Gritaram os anciãos, apressando-se atrás dele. Um crescente sentimento de pavor se instalando em seus estômagos enquanto Baixo Tal se afastava furioso. Eu vou me vingar. Não me importa como. Ele rugiu. Como você vai fazer isso se nem nós conseguimos derrotá-los? Baixo Tal não respondeu e continuou acelerando. Os anciãos logo perceberam que algo estava errado. Baixo Tal não estava indo em direção ao campo de batalha, mas na direção oposta. Para onde ele vai? Talvez ele ainda esteja atordoado. Por fim, eles perceberam para onde estavam indo. Espere um segundo. Não estamos indo em direção ao altar ancestral do Tigre Branco Celestial? Mas por que ele faria isso? Uma súbita constatação atingiu os anciãos novamente, e quando isso aconteceu, seus corações se encheram de terror. Ele não pode estar. Ele está tentando consumir a essência de sangue do ancestral? Antes de morrer, o ancestral do clã do Tigre Branco Celestial deixou para trás uma única gota de sua essência de sangue, um remanescente sagrado que o clã protegia desde então. A essência de sangue era guardada no altar ancestral do Tigre Branco Celestial, uma área sagrada onde o líder do clã passa a maior parte do tempo. Calma. Mesmo que ele esteja tentando obtê-lo, não conseguirá ultrapassar a barreira sem a aprovação do líder do clã, disse o 11º ancião. Ao ouvirem isso, os anciãos se acalmaram rapidamente. Contudo, ao chegarem ao altar ancestral do Tigre Branco Celestial, depararam-se com outro choque. A barreira que deveria proteger o local sagrado havia desaparecido sem deixar vestígios. O quê? Onde está a barreira? Não é possível que o líder do clã tenha saído daqui sem garantir que o local esteja protegido. O 11º ancião exclamou em descrença. O altar ancestral era indiscutivelmente a área mais importante de seu território. Era simplesmente impensável para o líder do clã deixá-lo desprotegido. Não temos tempo para pensar nisso. O jovem mestre já entrou no local. Precisamos impedi-lo antes que ele faça algo terrível. Os anciãos não perderam tempo e correram para o altar ancestral com crescente pânico em seus corações. Ao chegarem ao final, puderam ver Baixo Tal parado bem em frente ao altar, com um frasco de vidro contendo uma gota de sangue em suas mãos. Jovem mestre, devolva isso imediatamente, gritou o 11º ancião ao ver o objeto nas mãos de Baixo Tal. O líder do clã o matará se fizer mais alguma coisa. No entanto, Baixo Tal apenas riu. Me matar? Você sabe quem eu sou? Eu nasci com o sangue do nosso ancestral correndo nas minhas veias. Se alguém ousar tocar na essência do sangue dele, serei eu. Quem sabe? Talvez minha linhagem sanguínea desperte completamente depois que eu consumir a essência de sangue dele. Seu corpo não será capaz de lidar com a essência de sangue ancestral. Você terá uma morte violenta se a consumir sem preparação. Você está tentando desperdiçar a essência de sangue ancestral e acabar com a própria vida logo em seguida? Isso é um desperdício duplo. Morrer? Eu não vou morrer até matar aqueles 2 bastardos que me humilharam, especialmente aquela maldita fênix que queimou minha masculinidade. Vou garantir que aquela vadia sofra mais do que ninguém. No instante seguinte, Baixo Tal abriu o lacre do frasco de vidro. Parem ele! Bradou o 11º ancião, e no instante, todos investiram contra Baixo Tal, desesperados para impedir sua ação imprudente. Infelizmente, eles chegaram uma fração de segundo tarde demais. Quando o alcançaram, Baixo Tal já havia consumido a essência de sangue. Sem chance. Os anciãos caíram de joelhos com o desespero estampado no rosto. Nenhum deles jamais poderia ter imaginado que tal coisa fosse possível. Sempre souberam que Baixo Tal era imprudente, mas parecia que nunca haviam compreendido verdadeiramente a extensão de sua imprudência até aquele dia. Diga logo. Imediatamente, implorou o 11º ancião com a voz trêmula. Mas Baixo Tal permaneceu em silêncio, seu corpo tremendo antes de soltar um uivo ensurdecedor tão poderoso que quase estourou os tímpanos dos anciãos. No instante seguinte, sua forma começou a inchar, seu corpo se transformando em sua forma bestial. Dói, dói, dói muito.
Baixo Tal gritou de dor, mas não havia nada que pudesse ser feito. Em meros instantes, o corpo de Baixo Tal inchou a um tamanho inimaginável, ultrapassando em muito seus limites habituais. Ele cresceu tanto que atravessou as paredes do altar ancestral, e toda a estrutura desabou em consequência de sua transformação. Quando a transformação finalmente cessou, Baixo Tal soltou outro uivo ensurdecedor, sua aura se espalhando por todo o Vale Branco Celestial. Num instante, seu cultivo, antes no nível imortal dourado, ascendeu explosivamente ao primeiro nível da ascensão divina, e continuou a subir para o próximo nível a cada momento que passava. Capítulo 2086. Céus. Ele realmente conseguiu consumir a essência de sangue do ancestral sem morrer. Os anciãos ficaram chocados com o resultado. Contudo, a expressão do 11º ancião mudou, demonstrando preocupação. Não, algo parece errado. Embora Baixo Tal ainda estivesse vivo, sua energia era uma tempestade turbulenta, caótica e descontrolada. Como se ele tivesse perdido todo o controle sobre o próprio corpo. Um instante depois, um dos anciãos deu um passo à frente para confrontar Baixo Tal. Jovem mestre, como o senhor está se sentindo? Perguntou ele com a voz carregada de preocupação. Mas em vez de responder, Baixo Tal se virou para encará-lo e sem aviso lançou um ataque brutal. O ancião foi imediatamente arremessado para longe, colidindo contra uma montanha próxima. Cuidado! O jovem mestre enlouqueceu. O 11º ancião alertou a todos antes de se distanciar de Baixo Tal. Os outros o seguiram rapidamente. Entretanto, após horas de intenso combate, tanto Yuan quanto o líder do clã pararam abruptamente ao sentirem uma presença poderosa surgir do nada. Yuan reconheceu a presença como estranhamente familiar, mas não conseguia identificar sua origem. O líder do clã sentiu o mesmo desconforto, franzindo a testa em confusão. Embora sua presença não fosse mais forte que a do líder do clã, ela carregava uma aura muito mais ameaçadora e sinistra, fazendo-a parecer muito mais perigosa. Foi nesse momento que um dos anciãos presentes no local notificou o líder do clã sobre a situação através de seu bilhete de jade comunicador. Aquele desgraçado fez o quê? O líder do clã não acreditou na notícia a princípio. O jovem mestre entrou no altar ancestral e consumiu a essência de sangue do ancestral, repetiu o 11º ancião. Isso é impossível. Como ele entrou no altar ancestral? A barreira deveria tê-lo impedido, exclamou o líder do clã, incrédulo. A barreira havia desaparecido quando chegamos, respondeu o 11º ancião apressadamente. Não sei se o jovem mestre a adulterou ou se algo mais causou seu desaparecimento, mas ela não estava lá quando chegamos. Ao perceber a expressão perturbada do líder do clã, Yuan não pôde deixar de perguntar, altar ancestral? Do que você está falando? Como o 11º ancião estava se comunicando através do fragmento de jade, ele não tinha ideia da situação. No entanto, o líder do clã o ignorou e se concentrou na situação de Baixo Tal. O que aconteceu com Baixo Tal? O 11º ancião explicou rapidamente a situação de Baixo Tal. Ele está vivo, mas enlouqueceu e está destruindo tudo o que vê pela frente. Ele nem reconhece mais o próprio povo. Aquele desgraçado inútil. Mantenham-no contido até eu chegar. Deve haver um jeito de extrair a essência de sangue que ele consumiu. Após guardar o pergaminho de jade da comunicação, o líder do clã olhou para Yuan com uma expressão séria no rosto. Não tenho mais tempo a perder com você, rosnou o líder do clã. Vou lhe conceder uma morte indolor, agradeça. Antes que Yuan pudesse responder, o líder do clã liberou toda a força de seu cultivo, atacando com sua técnica marcial mais poderosa. O relâmpago branco do tigre celestial. O líder do clã brandiu sua mão em forma de garra em direção a Yuan, liberando um clarão ofuscante, tão brilhante quanto uma granada de efeito moral. Num instante, o mundo de Yuan ficou completamente branco, e antes que ele pudesse reagir, um golpe poderoso e imparável atingiu seu corpo, despedaçando-o num piscar de olhos. Após desferir o golpe devastador e ter certeza de que atingira Yuan, o líder do clã não perdeu tempo e voou para longe. Sem sequer se preocupar em verificar se Yuan ainda estava vivo, ele tinha absoluta certeza de que nenhum imortal poderia sobreviver a um ataque como aquele. Momentos depois do líder do clã ter voado para longe, Yuan emergiu da montanha de escombros, completamente ileso, com a expressão tão calma como sempre. Ele deve estar com muita pressa para ir embora tão depressa, sem nem se dar ao trabalho de verificar se ainda estou vivo, murmurou Yuan, seguindo com o olhar a direção para onde o líder do clã havia desaparecido. Você vai atrás dele ou vamos embora agora? Perguntou Feng Yuxian. Ir embora? Yuan balançou a cabeça e continuou. Por que eu iria embora se ainda temos bastante tempo antes de retornarmos ao clã da Fênix Ascendente? Sem mencionar que o selo ancestral ainda não está em nossa posse. Então, vamos ver o que o está deixando tão preocupado, murmurou Yuan, antes de voar na direção em que o líder do clã havia desaparecido. Algum tempo depois, o líder do clã chegou ao local, com os olhos arregalados ao ver os anciãos ainda lutando para subjugar Baixo Tal, cujo cultivo agora havia alcançado o 3º nível da ascensão divina. Você está aqui, líder do clã. O 11º ancião correu em sua direção ao notar sua chegada. O que é isso? Por que está demorando tanto para subjugá-lo? Exigiu o líder do clã, franzindo ainda mais a testa em frustração. Isso é, ele está ficando mais forte a cada instante, disse o 11º ancião, hesitante, mas seu cultivo não é o verdadeiro problema que enfrentamos. Antes que o 11º ancião pudesse continuar, a atenção do líder do clã se voltou para Baixo Tal, que soltou um rugido poderoso que ressoou com profunda energia. O som reverberou pelo ar, fazendo com que a linhagem do líder do clã tremesse em resposta. Essa sensação é
Os olhos do líder do clã se arregalaram em descrença ao perceber algo. Ao ver a reação do líder do clã, o 11º ancião soltou um profundo suspiro. Acreditamos que a linhagem do jovem mestre despertou após consumir a essência de sangue do ancestral, e sua autoridade de linhagem agora está acima da nossa, tornando-o quase impossível de lidar. Não conseguimos nem mesmo desferir um ataque decente contra ele, pois nossos instintos nos impedem de feri-lo. Que saco! Exclamou o líder do clã, com o rosto vermelho e as veias saltando de raiva. Quantas vezes eu vou ter que limpar a sua bagunça hoje? Sinto muito por ser inútil, murmurou o 11º ancião, baixando a cabeça envergonhado. Lidarei com vocês todos mais tarde. Agora preciso subjugá-lo antes que sua linhagem se torne poderosa demais para eu controlar, rosnou o líder do clã, com um tom de irritação evidente. Com isso ele foi confrontar Baixo Tal, com a intenção de subjugá-lo sem tirar sua vida. Enquanto isso, Yuan observava à distância, ocultando sua presença com o véu das sombras. Capítulo 2087. Meu Deus, o que aconteceu com aquele pervertido? Comentou Feng Yuxian ao ver a nova aparência de Baixo Tal. Baixo Tal não só estava muito maior do que antes, como também os padrões em seu corpo haviam mudado. O líder do clã mencionou essência de sangue, então foi muito provável que ele tenha consumido isso, disse Yuan. Essência de sangue. Quais as chances de ele ter consumido a essência de sangue do tigre branco celestial, uma das 9 divindades supremas? Perguntou Feng Yuxian. A julgar pela reação do líder do clã, é provável. Isso não é realmente ruim? Quer dizer, provavelmente foi preparado para você. Yuan ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não se preocupe, tem um jeito de extrair a essência de sangue mesmo que ele a consuma. No entanto, será muito doloroso para ele, e certamente ele morrerá depois. Como você vai fazer isso? Perguntou Feng Yuxian, desconhecendo as habilidades de Yuan como monarca imortal. Você verá daqui a pouco, disse Yuan com um sorriso misterioso no rosto. Enquanto isso, o líder do clã lutava para subjugar Baixo Tal, enfrentando dificuldades cada vez maiores. No mundo das feras, o cultivo superior por si só não era a chave para a dominação, era a linhagem sanguínea. Aqueles com uma linhagem sanguínea mais poderosa podiam comandar aqueles de herança inferior, independentemente do nível de cultivo. Embora a linhagem de Baixo Tal fosse apenas ligeiramente mais forte que a do líder do clã, ela havia sido amplificada pela essência sanguínea de seu ancestral. Além disso, o líder do clã precisava agir de forma a não matar Baixo Tal, tornando o processo incrivelmente delicado. Os outros membros do clã do Tigre Branco Celestial observavam de longe, com os olhos arregalados de choque e descrença. Nenhum deles percebeu que Baixo Tal havia consumido a essência sanguínea de seu ancestral e concluíram que seu ataque de fúria foi causado por outro fator. Várias horas se passaram desde que Baixo Tal consumiu a essência de sangue e perdeu o controle, mas o líder do clã ainda não havia conseguido subjugá-lo. Enquanto isso, o cultivo de Baixo Tal havia alcançado o 4º nível da ascensão divina, seu poder crescendo exponencialmente. O líder do clã acabou tendo que aceitar uma dura verdade. Ele sozinho era incapaz de subjugar Baixo Tal sem matá-lo. Contudo, fazê-lo não só desperdiçaria o potencial da linhagem sanguínea de Baixo Tal, como também a preciosa essência de sangue que ele havia consumido. Droga! O que eu faço com ele? Matar Baixo Tal estava fora de questão para o líder do clã. Se ele não conseguisse lidar com a situação sozinho, preferia deixar Baixo Tal continuar causando destruição até que uma solução surgisse, mesmo que isso significasse a destruição de todo o Vale Branco Celestial. Parece que você está com dificuldades. Precisa de ajuda? Uma voz familiar ecoou de repente, tirando o líder do clã de seu torpor. O que ele está fazendo aqui? Os anciãos ficaram boquiabertos quando Yuan se materializou do nada. Eles acreditavam que o líder do clã já havia se encarregado dele. Quando o líder do clã viu Yuan, seu rosto empalideceu, sua expressão tomada por descrença como se tivesse visto um fantasma. Assustado, ele deu um salto para trás, instintivamente se distanciando daquela aparição inesperada. Vê você. Como diabos você ainda está vivo? Ele exclamou. Por que eu não estaria vivo? Você nunca me matou. Yuan deu de ombros calmamente. Que besteira. Eu sei que meu ataque atingiu você. Sim, aconteceu. Mas isso não significa que vou morrer por causa disso. O líder do clã ficou sem palavras. Então, você precisa de ajuda? Perguntou Yuan novamente, sua voz tirando o líder do clã de seu devaneio. Você realmente acha que pode fingir que não atacou nosso clã? Retrucou o líder do clã, com a voz endurecida. Mesmo que aceitemos sua ajuda, isso não o livrará da pena de morte. Parece que você quer minha ajuda, disse Yuan. Suma daqui, rugiu o líder do clã, lançando a mesma técnica devastadora que usara antes. O relâmpago branco do tigre celestial. O ataque dilacerou o corpo de Yuan, mas desta vez, o líder do clã observou, atônito, como os ferimentos de Yuan se curaram quase instantaneamente, sua forma se regenerando com um movimento fluido semelhante a um líquido. Que porra é essa? Perguntou o líder do clã, com a voz carregada de nervosismo. Eu sou um ser humano, respondeu Yuan calmamente com um tom firme. Ele então se virou para Baixo Tal, que ainda estava em fúria, e acrescentou. Mesmo que você não queira minha ajuda, vou fazer algo a respeito dele, já que ele consumiu o que me pertence. O quê? Você sequer sabe o que ele consumiu? Uma das essências sanguíneas dos 9 divinos supremos, correto? O tigre branco celestial, a essência sanguínea do seu ancestral. Se você já sabe, por que alegaria que é seu? O líder do clã interrompeu-se abruptamente quando Yuan se virou para encarar Baixo Tal. Antes que o líder do clã pudesse continuar, Yuan atacou Baixo Tal. O que você pretende fazer com ele? O líder do clã correu atrás dele apressadamente. O que eu estava tentando fazer desde o início era matá-lo. Seu desgraçado. Se eu quisesse matá-lo, você acha mesmo que eu precisaria da sua ajuda? Eu não vou permitir que você o mate. E como você vai me impedir se você nem consegue me matar?
Seu desgraçado! O líder do clã explodiu em fúria, desferindo suas técnicas marciais mais poderosas contra Yuan em rápida sucessão. A força descomunal de seus ataques obliterou a área ao redor, como se uma explosão nuclear tivesse detonado no coração do vale. O ataque não conseguiu matar Yuan, mas atraiu a atenção de Baixo Tal, que imediatamente se lançou sobre eles com uma crescente intenção assassina. Fique longe! Rugiu o líder do clã antes de tentar arremessar Baixo Tal o mais longe possível com sua energia espiritual. Embora não conseguisse identificar exatamente o que havia algo em Yuan que o fazia temer pela vida de Baixo Tal. No entanto, Baixo Tal se conteve a força para não ser arremessado pelo vento e imediatamente atacou-os novamente. Esse teimoso, rugiu o líder do clã. Um instante depois, Baixo Tal alcançou Yuan e abriu a boca tentando devorá-lo. Os olhos de Yuan brilharam subitamente com uma imensa intenção assassina, e uma aura indescritível emanou de todo o seu ser, paralisando os movimentos de Baixo Tal. Embora não tivesse controle sobre o próprio corpo, seus instintos primitivos gritavam para que ele fugisse antes que fosse tarde demais. Então, ele se virou e começou a correr, deixando o líder do clã e os outros que observavam perplexos. Yuan estreitou os olhos e zombou friamente. Você realmente acha que vou deixar você escapar pela terceira vez? Ele ergueu a mão e fez um gesto como se estivesse agarrando Baixo Tal, que tentava escapar, detendo-o instantaneamente. Não sei o que você está planejando fazer, mas isso não acontecerá enquanto eu estiver no comando. O líder do clã rapidamente se colocou entre eles antes de estender suas mãos em forma de garras em direção ao pescoço de Yuan. Os olhos prateados de Yuan brilharam, e ele falou em tom autoritário, recuem. Num instante, os movimentos do líder do clã cessaram. Oh, que é isso? Exclamou o líder do clã, chocado e confuso. Yuan não respondeu e deu outra ordem, saia da frente. O líder do clã tentou resistir à sua ordem desta vez, mas, infelizmente, foi uma tentativa inútil. Quem diabos é você? O líder do clã rugiu enquanto seu corpo obedecia à ordem de Yuan. Yuan olhou fixamente nos olhos dele e revelou calmamente. Quem sou eu? Eu sou o monarca imortal. O quê? Os olhos do líder do clã se arregalaram em choque e descrença. De longe, Bai Ning observava perplexa, boquiaberta. Capítulo 2088. Você, é o monarca imortal? Murmurou o líder do clã saindo de seu transe. Você realmente espera que eu acredite em tamanha bobagem? Yuan sorriu e disse, você não precisa acreditar em mim imediatamente, pois mostrarei as provas em instantes. Vê, você vai mesmo matar Baixo Tal? Perguntou o líder do clã com uma expressão profundamente carrancuda no rosto. Se você o tivesse educado corretamente, ele não estaria nessa situação. No instante seguinte, Yuan ativou a extração de sangue proibida em Baixo Tal. Instantaneamente, todo o céu escureceu, como se os próprios céus estivessem descontentes, lançando uma sombra sinistra sobre o vale. Nada aconteceu quando Yuan usou a extração de sangue proibida na expansão primordial, pois não havia nenhum paraíso ali para responder. Mas agora, de volta aos 9 céus, a técnica invocou a ira celestial, pois era um poder que desafiava os céus e que estes não queriam que existisse. As nuvens escuras trovejavam ameaçadoramente, como se os próprios céus estivessem avisando Yuan para parar. Mas Yuan não deu atenção, mantendo o foco inabalável enquanto continuava a ativar a extração de sangue proibida, imperturbável pela crescente ameaça acima dele. Ele invocou o julgamento celestial. E não parece ser um julgamento pequeno, exclamaram os anciãos em choque, com os olhos atraídos pelas nuvens escuras que rodopiavam sobre seu território. Que diabos ele está tentando fazer? Enquanto todos assistiam em silêncio atônito, Baixo Tal, ainda congelado no ar, de repente gritou de agonia. Sangue começou a jorrar de seus olhos, nariz e orelhas, manchando o ar ao seu redor. Vendo que Yuan ignorou o aviso, os céus desencadearam seu julgamento sobre ele, atingindo-o com um raio colossal muito mais poderoso do que qualquer outro que Yuan havia enfrentado na seita etérea da nuvem congelada. Bang! O raio era tão grosso e colossal que engolfou Yuan e o líder do clã por completo, consumindo-os num clarão ofuscante de poder bruto. Líder do clã. Os anciãos gritaram aterrorizados, com os olhos arregalados de medo ao vê-lo atingido pelo julgamento celestial. Mas o pânico rapidamente se transformou em alívio quando a poeira baixou, revelando o líder do clã, que estava apenas levemente ferido. No entanto, seus olhos se arregalaram em descrença quando viram Yuan emergir do caos, completamente ileso pelo ataque devastador. Yuan olhou para as nuvens escuras com um sorriso zombeteiro. Você não aprendeu nada da última vez? Não vai se livrar de mim com esse poder patético. As nuvens escuras acima dele responderam instantaneamente, expandindo-se enormemente, sua presença sinistra agora cobrindo todo o Vale Branco Celestial, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros. Céus! Ao verem o poder avassalador acima, os anciãos e todos os outros lutaram para salvar suas vidas, incluindo o líder do clã, que finalmente havia recuperado o controle de seu corpo após ser atingido pelo raio. Contudo, Yuan permaneceu imóvel, imperturbável, enquanto continuava a extrair a essência do sangue de Baixo Tal. Quando o processo foi concluído, os céus responderam com seu segundo julgamento celestial. Um golpe tão poderoso e devastador que provocou um tremor em todo o 8º céu por um breve momento, assustando especialistas em todo o reino. Com o fim do ataque e a poeira baixando, uma enorme cratera foi revelada. Apesar da força catastrófica do ataque, Yuan permaneceu completamente ileso, seu físico celestial impecável tornando o julgamento celestial totalmente inútil contra ele. Se isso é tudo que você tem, acho que não se importa que eu use essa técnica. Yuan prosseguiu com a extração de sangue proibido em Baixo Tal, mas devido à complexidade do cultivo de Baixo Tal e à natureza instável de sua situação,
O processo estava demorando muito mais do que Yuan havia previsto. Percebendo que seus esforços contra Yuan eram inúteis, os céus recuaram e as nuvens escuras se dissiparam lentamente, deixando para trás um céu claro mais uma vez. Ao verem isso, todos voltaram a observar as ações de Yuan. O que ele está fazendo com o jovem mestre? Aquele desgraçado está extraindo a força, a essência do sangue dele. O quê? Existe mesmo uma técnica dessas? Que técnica assustadora! Os membros do clã do Tigre Branco Celestial ficaram atônitos e aterrorizados pela técnica mítica de Yuan, compreendendo lentamente o motivo por trás de sua invocação do julgamento celestial. Essa técnica é definitivamente extração de sangue proibida, o 11º ancião murmurou de repente, seu corpo tremendo de medo e admiração. Você sabe disso? Os outros se viraram para olhá-lo em busca de respostas. Você também saberia se passasse algum tempo no arquivo da nossa família, disse o 11º ancião. De acordo com nosso ancestral, a extração de sangue proibida é uma das técnicas do monarca imortal, usada para extrair a força, a essência do sangue de uma besta. Você está dizendo que ele é autêntico? Que o monarca imortal retornou? O 11º ancião assentiu nervosamente, com a mente a mil enquanto se lembrava repentinamente do frasco de sangue que havia destruído. Droga! Será que eu realmente destruí o sangue do monarca imortal? O pensamento o atingiu como um raio, e ele torceu desesperadamente para que não fosse verdade. A culpa seria insuportável se fosse. Extração de sangue proibida, o líder do clã estava à distância com um olhar vago. Assim como o 11º ancião, ele reconhecia a técnica. Contudo, mesmo com as evidências inegáveis diante de si, ele lutava para aceitar a verdade, que Yuan era o monarca imortal. Não, ele se recusava a acreditar. Se Yuan era realmente o monarca imortal, então não havia como salvar seu filho, Baixo Tal. Enquanto isso, Bai Ning caiu de joelhos, sua expressão contorcida por uma emoção que parecia refletir a angústia do pior término de relacionamento imaginável. Como a admiradora mais fervorosa do monarca imortal, não havia como confundir sua técnica. Contudo, tal como líder do clã, ela recusava-se a acreditar nisso. Pois se o fizesse, significaria que lutara contra o monarca imortal e tentará por fim a sua vida em mais de uma ocasião. Era uma realidade que ela não queria aceitar. Infelizmente para ela, havia provas demais que corroboravam a hipótese de Yuan ser o monarca imortal. O que eu fiz? Bai Ning murmurou em voz baixa ao aceitar a realidade. Capítulo 2089. Após vários minutos utilizando a extração de sangue proibida em Baixo Tal, Yuan finalmente conseguiu extrair sua essência sanguínea, ou mais especificamente, a essência sanguínea que ele havia consumido e ainda não havia refinado completamente. Após ter sua essência sanguínea totalmente extraída, Baixo Tal, atormentado por uma dor indescritível durante toda a provação, retornou à sua forma humana e despencou do céu, desaparecendo na cratera aberta abaixo. Yuan guardou a essência de sangue antes de se virar para encarar o líder do clã, que ainda o olhava com uma expressão perplexa. Isso não foi prova suficiente para comprovar minha identidade? Devo lhe apresentar mais provas? Perguntou Yuan, fazendo um gesto como se estivesse tentando agarrar alguém. O líder do clã estremeceu e após um breve e pesado silêncio, caiu de joelhos e curvou-se profundamente diante de Yuan, fazendo uma reverência no ar. Este humilde servo saúda o monarca imortal, proclamou ele. Enquanto o líder do clã demonstrava sua reverência, os outros rapidamente o seguiram, alçando voo antes de se curvarem em uníssono para saudar Yuan. O clã do Tigre Branco Celestial saúda o monarca imortal. Yuan encarou-os calmamente e disse, vocês provavelmente estão se perguntando por que eu voltei ou onde estive desde o meu desaparecimento. Para lhes dizer a verdade, eu morri naquela época e reencarnei. Embora eu tenha retornado, não tenho nenhuma intenção de me envolver com o seu clã do Tigre Branco Celestial. Especialmente depois de saber como vocês têm usado meu nome e como estão protegendo uma escória como Baixo Tal por causa de sua linhagem. Contudo, visto que seu ancestral foi um dos meus companheiros mais próximos, darei a todos vocês uma chance de mudar seus caminhos e parar de macular o legado dele. Se vocês conseguirem me provar que não são irredimíveis, eu mesmo elevarei sua linhagem a um patamar que jamais imaginaram. Todos ali presentes tremeram incontrolavelmente ao ouvirem isso, especialmente o líder do clã, que começava a perder a esperança. Você está disposto? Perguntou Yuan. Estamos dispostos. Todo o clã respondeu em uníssono, com a voz alta e clara. Ótimo. A partir deste momento, proíbo seu clã de usar meu nome para benefício próprio. Cessem o massacre sem sentido de seus próprios parentes por possuírem uma linhagem inferior. Além disso, vocês assumirão total responsabilidade e corrigirão todos os erros que Baixo Tal causou aos 9 céus. Tenho alguma objeção? Não temos objeções. Líder do clã ressoou a voz de Yuan, aguda e imponente. Estou às suas ordens, respondeu o líder do clã sem hesitar. Yuan estendeu o braço, fazendo um gesto sutil de convite. Você se lembra dos 2 motivos que me trouxeram aqui? Perguntou ele com um tom de autoridade. Agora que resolvi um deles. O líder do clã percebeu imediatamente o que Yuan queria e gritou. 11º ancião. Apresente o selo ancestral ao monarca imortal. O 11º ancião reagiu prontamente, ajoelhando-se diante de Yuan e recuperando o selo antigo com reverência. Eis o selo antigo, Vossa Excelência. Yuan aceitou o selo antigo e o jogou dentro de seu anel espacial. O 11º ancião hesitou antes de falar, sua voz trêmula. Vossa Excelência, se me permite. O que é isso? Perguntou Yuan, com tom firme. Por favor, perdoe minhas ações anteriores. Em minha ignorância, derramei seu precioso sangue.
Se desejar tirar minha vida como punição, eu a aceito sem hesitar. Yuan então falou, eu já dei esse sangue para Bai Ning, então se você está buscando perdão, está pedindo a pessoa errada. Entendo. Perdoe-me por incomodá-lo, Vossa Excelência. O 11º ancião retirou-se rapidamente, baixando a cabeça envergonhado, constrangido demais para erguer o olhar. Bai Ning, Yuan a chamou de repente. Sim. Instintivamente, ela se levantou. Se bem me lembro, você desejava me servir. Isso mudou desde a última vez que você falou sobre isso? Perguntou Yuan. Não aconteceu. Ela respondeu imediatamente. Entendo. Infelizmente não posso aceitá-lo em seu estado atual. No entanto, estou disposto a lhe dar uma chance de se tornar alguém digno de me servir. Estou disposto a fazer qualquer coisa. O que preciso fazer para provar meu valor? Isso você precisa descobrir. Para eu mesma descobrir. Bai Ning ficou perplexa. Enquanto isso, vou te dar uma pequena bênção. Yuan concedeu-lhe a bênção do monarca imortal e, num instante, sua linhagem e proezas atingiram novos patamares. Ao testemunharem essa transformação milagrosa, aqueles que ainda nutriam dúvidas sobre a identidade de Yuan descartaram todas as suspeitas, finalmente o aceitando como verdadeiro monarca imortal. Bai Sulan! Yuan gritou de repente. Bai Sulan, posicionada no fundo da multidão, olhou para cima surpresa com o rosto tomado por espanto. Yuan pegou um frasco de vidro contendo seu sangue e o atirou em direção a ela. Pegar. Bai Sulan hesitou ao pegar o frasco às pressas, quase o deixando cair no processo. Esse é o meu sangue, explicou Yuan. Ele vai melhorar sua linhagem e te tornar mais forte. Considere isso um sinal de gratidão por me guiar até aqui. Todos os olhares se voltaram para Bai Sulan, repletos de inveja, mas ninguém ousou nutrir qualquer intenção maliciosa na presença de Yuan. Obrigada, ela gaguejou, curvando-se profundamente em gratidão. Agora que alcancei meus objetivos aqui, vou embora, declarou Yuan com voz firme. Se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. Quando você voltará para nós? Bai Ning perguntou apressadamente, com a voz carregada de preocupação. Quem sabe? Respondeu Yuan com um leve sorriso. Mas é melhor que o clã do Tigre Branco Celestial tenha mudado seus costumes até a minha próxima visita, ou, você não quer saber o que eu farei. Não o decepcionaremos, monarca imortal, prometeu o líder do clã, com a voz repleta de determinação. Yuan acenou brevemente com a cabeça e num piscar de olhos, partiu do Vale Branco Celestial, desaparecendo rapidamente no horizonte. Logo após a partida de Yuan, o líder do clã convocou uma reunião de emergência com todo o clã. Com todos já presentes, era o momento perfeito para discutir a situação e planejar o futuro do clã. Capítulo 2090. Você realmente achou certo deixá-los assim, sem mais nem menos? Questionou Feng Yuxian depois que eles saíram. Você deveria ter punido o líder do clã e os anciãos, mesmo que fosse só um pouco, já que eles permitiram o comportamento de baixo tal. Yuan sorriu e disse, quem disse que eu vou embora? O quê? Feng Yuxian murmurou com evidente confusão na voz. Yuan parou abruptamente e disse, ainda tenho bastante tempo antes de precisar retornar ao clã da Fênix Ascendente. Pretendo revisitar o clã do Tigre Branco Celestial antes disso. O que você vai fazer enquanto isso? Yuan recuperou a essência de sangue do Tigre Branco Celestial e disse, vou refinar essa essência de sangue. Então vamos voltar agora mesmo para minha caverna imortal? Yuan balançou a cabeça e disse, tenho outro lugar em mente e é muito mais perto. Algum tempo depois, eles retornaram ao local onde outrora existia o ninho da serpente fantasma. Não é isso. Vou refinar a essência do sangue naquele covil da serpente, disse ele. Nesse caso, eu ficarei de guarda na entrada, disse Feng Yuxian ao emergir de seu Dantian para assumir o posto de vigia. Obrigado. Yuan cavou um pequeno buraco e desapareceu na terra. Assim que retornou à área subterrânea com o portão selado, Yuan falou com o deus exterior do outro lado. Vou cultivar aqui por um tempo, então não me perturbe. Ou vou deixá-lo aí para sempre. Sem resposta. Yuan sentou-se no centro da caverna e um instante depois, recuperou a essência de sangue do Tigre Branco Celestial. Assim que se preparou, removeu o selo e despejou a essência de sangue em sua boca. Você consumiu a essência de sangue do Tigre Branco Celestial? A habilidade físico imortal de refinação celestial harmoniosa foi ativada. O processo de refinamento do corpo imortal harmonioso do céu foi concluído e iniciou o refinamento da essência de sangue do Tigre Branco Celestial. Ao consumir a essência de sangue, Yuan soltou um rugido ensurdecedor, que reverberou pelo ar como o poderoso rugido de um tigre. Uma imensa torrente de energia espiritual surgiu repentinamente, tão poderosa que até mesmo Yuan teve dificuldade em absorvê-la. O fluxo avassalador ameaçava dilacerar seu corpo, levando seu Dantian à beira da destruição. Para evitar que seu corpo fosse sobrecarregado, Yuan não teve escolha a não ser gastar constantemente a energia espiritual dentro de si. Felizmente havia um portal indestrutível próximo a ele, permitindo-lhe liberar quanta energia espiritual desejasse. Embora o processo tenha sido agonizante, foi muito mais administrável do que quando ele teve que refinar a linhagem da Fênix primordial. O tempo pareceu voar, e antes que Yuan percebesse, já haviam se passado meio ano desde que ele começara a refinar a essência de sangue do Tigre Branco Celestial. A evolução da linhagem do monarca imortal progrediu ligeiramente? Progresso, 33%. As técnicas do seu monarca imortal foram aprimoradas. Você adquiriu o poder de um Tigre Branco Celestial através de sua essência de sangue. Você aprendeu a transformação do Tigre Branco Celestial. Seu Dantian foi fortalecido, evoluindo para um Dantian Celestial? Graças ao seu Dantian Celestial, sua velocidade de cultivo aumentou em 500.000%? Você cumpriu os requisitos para uma evolução, seu cultivo alcançou o nível imortal dourado? Yuan abriu os olhos e um leve brilho dourado emanou de dentro deles.
É transformação tigre branco celestial ativada? A aura de Yuan mudou instantaneamente, tornando-se primitiva e extremamente dominadora, como a de um predador reinando incontestável no topo da cadeia alimentar. Metade de seus pelos negros como azeviche tornou-se completamente branca, manifestando a característica marcante do tigre branco celestial. Além das mudanças em sua aparência, seu Dantian celestial também se fortaleceu, permitindo-lhe absorver energia espiritual 2 vezes mais rápido. Em seu estado atual, era praticamente impossível para Yuan ficar sem energia espiritual, a menos que a esgotasse completamente em um único ataque. Mesmo que isso acontecesse, ela se regeneraria num piscar de olhos. Yuan saiu da caverna subterrânea logo após refinar a essência de sangue e retornou para Feng Yuxian. Dessa vez você só levou meio ano, comentou ela depois de vê-lo transformado em tigre branco celestial. Sim. Dito isso, a essência sanguínea do tigre branco celestial não era tão forte quanto a da fênix primordial. Parabéns pela sua conquista. Agora, você está a apenas um nível de se tornar um verdadeiro imortal e me alcançar, disse Feng Yuxian. Você recuperou totalmente seu nível de cultivo? Perguntou Yuan, já que o cultivo dela havia permanecido no nível de verdadeiro imortal por algum tempo. Ela assentiu com a cabeça. Sim, esse foi o auge do meu cultivo antes de ser amaldiçoada, mas sinto que estou me aproximando da ascensão divina. Eu vejo. Então vamos retornar ao clã do tigre branco celestial agora? Ela perguntou em seguida. Yuan assentiu com a cabeça. Sim, vamos ver o quanto eles mudaram em meio ano. Assim que Feng Yuxian entrou em seu Dantian, Yuan retornou ao clã do tigre branco celestial. Nossa, o que aconteceu com o seu Dantian? Parece tão diferente agora, comentou Feng Yuxian. Ele evoluiu depois que refinei a essência do sangue. Agora é um Dantian celestial, seja lá o que isso signifique. Eu também nunca ouvi falar de algo assim, disse ela. No entanto, Yu Ning se pronunciou. Um Dantian celestial era uma lenda durante a Era Primordial. Disse que é um Dantian superior, um conceito que sempre existiu apenas em teoria. Você sabe como os refinadores corporais temperam seus físicos? Alguns acreditavam que podiam temperar seus Dantians, mas isso era considerado incrivelmente perigoso, pois até o menor erro poderia prejudicar o cultivo de alguém. Uma lenda, hein? Bem, não é mais apenas uma teoria, já que estamos vivendo uma agora, disse Feng Yuxian, dando uma risadinha. Algum tempo depois, Yuan retornou ao clã do tigre branco celestial. O lugar estava quase irreconhecível, tendo passado por uma restauração drástica desde a devastação que ele deixará para trás meio ano antes. Yuan ativou o véu das sombras, sua forma desaparecendo nas sombras enquanto ele se infiltrava silenciosamente em seu território. Uma vez lá dentro, Yuan desativou o véu das sombras e começou a vagar pelo território disfarçado de tigre branco celestial. Embora tivesse disfarçado sua aparência, ele não conseguiu mudar sua aura avassaladora e dominadora, que imediatamente atraiu a atenção de todos ao redor, especialmente das mulheres, que o fitavam com olhares apaixonados. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 2091. Ei, bonitão. De onde você veio? Nunca te vi por aqui, disse uma das tigresas com movimentos provocantes e sugestivos enquanto se aproximava de Yuan. Yuan olhou para ela calmamente e respondeu. Isso provavelmente acontece porque não voltei a este lugar há algumas centenas de anos. O que aconteceu aqui? Está completamente diferente de antes. É que nós decidimos reformar o local, respondeu a mulher. A mulher decidiu não mencionar o monarca imortal, mesmo que Yuan fosse um tigre branco celestial naquele momento, pois era essencialmente proibido mencionar o monarca imortal para manter seu retorno em segredo. Tem certeza? Sinto que você não está me contando tudo, disse Yuan, num tom um tanto agressivo para aumentar a pressão. A mulher então disse, se você me proporcionar uma boa experiência, posso considerar contar para você. Yuan soltou um suspiro silencioso. Sem dizer mais nada, ativou o véu das sombras e desapareceu como um fantasma, sumindo antes que os espectadores atônitos pudessem reagir. Após partir, ele adentrou o território do clã do tigre branco celestial. Embora à primeira vista tudo parecesse normal, Yuan percebeu que havia algo de estranho na atmosfera, que parecia anormalmente pesada. Todos parecem nervosos. Provavelmente ainda estão tendo dificuldade em aceitar o fato de que o monarca imortal retornou, comentou Feng Yuxian após observar a situação. Ou talvez haja outro motivo para eles estarem tão nervosos, disse Yuan. Enquanto Yuan vagava pelas ruas, ele continuava a atrair atenção, apesar de seus esforços para suprimir sua aura. Quanto àqueles que ousavam abordá-lo, ele os questionava sobre o estado de seu clã e se algo estranho havia acontecido recentemente. É claro que nenhum deles revelava nada sobre o monarca imortal, mencionando apenas que o clã havia decidido mudar. O quê? O clã resolveu mudar? De onde veio isso? É difícil de acreditar. É verdade. Se quiser saber mais, deve falar com os anciãos, disse a mulher com quem Yuan estava falando. Como não estava tendo sorte com os membros comuns do clã do Tigre Branco Celestial, Yuan decidiu abordar aqueles de status mais elevado. Ele se dirigiu ao centro da área residencial deles, onde residiam os indivíduos mais talentosos e aqueles com as linhagens de sangue mais puras. Outrora uma zona estritamente proibida para qualquer pessoa não qualificada, Yuan ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que ninguém sequer tentou impedi-lo. Na verdade, a área agora se assemelhava a uma atração turística com pessoas entrando e saindo livremente, muitas das quais nunca antes haviam tido permissão para pôr os pés ali. A atmosfera pesada e opressiva que pairava nas áreas externas estava ausente aqui. Em vez disso, as pessoas pareciam mais à vontade, relaxadas e despreocupadas, como se não fossem afetadas pelas preocupações que pesavam sobre o resto do clã. Naturalmente, tal como nas zonas exteriores, Yuan atraiu imediatamente as pessoas com a sua presença. Quando um deles se aproximou, Yuan puxou conversa antes de perguntar sobre a situação. Não visito o clã há centenas de anos e não pude deixar de notar o quanto este lugar mudou.
O que aconteceu enquanto eu estava fora? O líder do clã e os anciãos receberam iluminação e perceberam que estavam administrando o clã de forma inadequada, então decidiram mudar as coisas para melhor. O que os iluminou? Duvido que tenham acordado um dia e decidido mudar o clã de forma tão drástica, continuou Yuan, perguntando. Como você faz parte do clã, eventualmente descobrirá a verdade, mas é proibido para nós, membros comuns, revelá-la. Então, você sabe por que a atmosfera nas áreas externas é tão densa? Eles provavelmente estão com dificuldades para confiar no líder do clã, especialmente depois de tantas gerações sendo maltratados. Eu não os culpo. Eu também me senti assim nos primeiros 2 meses. A mudança foi simplesmente repentina demais. Ainda com dificuldades para se adaptar, hein? E o líder do clã? O que ele anda fazendo por aí? Quem sabe? Desde aquele incidente há 6 meses, ele não deu as caras. Mas isso não é novidade, ele raramente era visto mesmo antes de tudo mudar. Os moradores desta área estavam muito mais dispostos a falar, mas nenhum deles mencionou o retorno do monarca imortal. Eles estão mesmo mantendo segredo sobre a sua aparência, hein? Feng Yuxian deu uma risadinha. Assim que ficou satisfeito, Yuan partiu em busca de Bai Sulan, mas como não sabia onde ela morava, teve que pedir indicações. Jovem senhora Sulan, ela está morando na casa principal com o líder do clã e os anciãos, então você não poderá encontrá-la sem a permissão deles. Por que ela se mudou para lá, você pergunta? Bem, digamos que sua linhagem sanguínea despertou e agora ela é a principal prioridade do clã. Yuan mencionou um nome casualmente para avaliar a reação deles. Sério? Isso é incrível. Bai Shutal deve estar bem chateado com isso. Como era de se esperar, no instante em que o nome saiu de seus lábios, as pessoas ao seu redor trocaram olhares inquietos, suas expressões tornando-se constrangidas e tensas. O que foi? Perguntou Yuan ao ver a reação deles. O jovem mestre. Não, aquele encrenqueiro não está mais entre nós. Aparentemente, ele morreu em um acidente, disse um deles. Ele morreu? Os olhos de Yuan se arregalaram, fingindo estar chocado com a notícia. Como ele morreu? Eles balançaram a cabeça e deram de ombros. Entendo. E quanto a Bai Ning? Ela também está na casa principal. Ouvi dizer que ela passou a praticar cultivo fechado. Obrigado. Como não havia outros lugares para onde ele pudesse ir investigar, Yuan decidiu dirigir-se à casa principal para encontrar o líder do clã e os anciãos. No entanto, ao contrário do que acontecia no centro da área residencial, ainda era proibido aos membros comuns aproximarem-se da residência principal sem permissão. Pare aí mesmo. Quem é você e o que está fazendo aqui? O guarda, um imortal de bronze, questionou Yuan. Yuan olhou para o guarda e disse uma única palavra em tom imperativo. Sente-se. Imediatamente, o guarda sentou-se no chão com um olhar atordoado no rosto. Você não pode estar, ele engoliu em seco, com os olhos arregalados. Capítulo 2092. Ainda em sua forma de tigre branco celestial, Yuan ofereceu ao guarda um sorriso calmo. Eu sou quem você pensa que eu sou. Me faça um favor e mantenha isso em segredo, por favor. Não quero causar pânico. O guarda assentiu silenciosamente com o rosto pálido de descrença. Obrigado, disse Yuan antes de se virar para se aproximar da enorme residência à sua frente. Mesmo depois de Yuan ter desaparecido de sua vista, o guarda permaneceu sentado no chão, imóvel, como se tivesse esquecido como ficar de pé. Antes de entrar na residência, Yuan ativou o véu das sombras e apagou completamente sua presença. Então, uma vez lá dentro, ele começou a vagar pelo local. Após vagar por alguns minutos, Yuan percebeu várias presenças poderosas reunidas em uma sala, então aproximou-se e ouviu a conversa do lado de fora. Já se passaram 6 meses desde que o monarca imortal partiu. Você acha que ele retornará em breve? Yuan sabia, mesmo antes de as pessoas reunidas na sala, que eram os anciãos baseando-se em suas auras. Quem sabe? Ele pode estar vindo para cá agora mesmo, que a gente saiba, comentou um deles casualmente, sem perceber que tinha acertado em cheio. Só espero que ele esteja satisfeito com as mudanças. Não foi fácil mudar de repente regras que estavam em vigor há muitas gerações. Senão, provavelmente estamos perdidos. O monarca imortal poderia nos matar a todos apenas com suas palavras. Não tem como ele fazer uma coisa dessas, né? Segundo registros históricos, o monarca imortal trabalhou para proteger a raça bestial dos humanos e uns dos outros. Ele é essencialmente o motivo pelo qual bestas e humanos podem coexistir nos dias de hoje, disse outro. Ele salvou alguns e erradicou completamente outros, especialmente aqueles que o desafiaram. Alguns até o consideravam um tirano, revelou o 11º ancião, com a voz carregada de um claro tremor de medo. Nesse caso, não estaríamos desafiando-o agora? Afinal, nós... Basta. A voz do líder do clã interrompeu repentinamente. Ninguém deve mencionar este assunto novamente, especialmente não na presença do monarca imortal. Mas se ele descobrir, já chega. Vou resolver isso sozinho, disparou o líder do clã. Yuan estreitou ligeiramente os olhos ao ouvir isso. O que você acha que eles estão tentando esconder de você? Perguntou Feng Yuxian, com a voz cheia de curiosidade. Quem sabe? Mas eu vou descobrir. Yuan parou de ouvi-los pouco depois, quando a conversa se desviou do assunto, e continuou a vagar pela residência. Algum tempo depois, Yuan parou em frente a outra sala quando sentiu uma presença familiar lá dentro, e era ninguém menos que Bai Sulan. Yuan bateu na porta ao perceber que era ela. Quem está aí? A voz apavorada de Bai Sulan soou um instante depois, como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Com o véu das sombras de Yuan ainda ativo, ela não conseguia sentir ninguém do lado de fora da porta, apesar do som inconfundível de batidas. Em seu pânico, ela presumiu que só poderia ser um fantasma. Sou eu, respondeu Yuan calmamente. Levou um instante, mas Bai Sulan reconheceu a voz dele. Embora não pudesse acreditar, precisava confirmar. Assim que abriu a porta e viu Yuan parado do lado de fora, seus olhos se arregalaram em choque e confusão.
Quem é você? Perguntou ela, sem reconhecer sua nova aparência. Yuan desativou seu tigre branco celestial e retornou à sua aparência original. Que gato! Bai Sulan rapidamente cobriu a boca ao se lembrar de sua verdadeira identidade. Yuan sorriu e disse, pode me chamar do jeito que você se sentir mais à vontade. Mas você é o monarca imortal. Você é o mestre dos nossos ancestrais, ela falou nervosamente. E daí? Posso ser punido por não te respeitar. Eu te dei permissão, então quem ousaria te punir? Se você diz, irmãozão bonito, disse Bai Sulan. Posso entrar? Vim aqui secretamente e não quero que os outros descubram ainda. Ela sentiu com a cabeça e fez um gesto para que ele entrasse em seu quarto. Como é que não consigo sentir a sua presença, mesmo estando olhando diretamente para você? Perguntou ela assim que ele fechou a porta. Estou usando uma técnica para ocultar minha presença. Entendo. Então por que você está se escondendo dos outros? Quero ver se o clã do Tigre Branco Celestial, o líder do clã e os anciãos, realmente cumpriram sua promessa e mudaram a forma como administram o clã. Nesse caso, você não precisa se preocupar, disse Bai Sulan, tranquilizando-a. As coisas definitivamente mudaram para melhor. Embora ainda exista uma hierarquia dentro do clã, ela não é mais tão rígida, e não somos mais executados por falharmos em nossos testes. Que bom ouvir isso. E você? Alguém tentou roubar o sangue que eu lhe dei? Perguntou Yuan. Bai Sulan soltou uma risadinha suave. Ninguém se atreveu a tomá-lo à força, mas muitos tentaram me convencer a compartilhá-lo, oferecendo tesouros e todo tipo de coisa. Naturalmente recusei. A propósito, este é mesmo seu sangue? Perguntou Bai Sulan, pegando um frasco de vidro vazio. Por que tem um gosto tão bom? Eu ia experimentar só uma gota, mas quando me dei conta, já tinha bebido tudo. Yuan sorriu e disse, quer confirmar? Ela sentiu ansiosamente. Yuan recolheu uma gota do próprio sangue diante dos olhos dela e a jogou em sua boca. Uau! Está ainda mais gostoso do que antes, exclamou ela. Como a linhagem sanguínea de Yuan havia evoluído após refinar a essência de sangue do Tigre Branco Celestial, era natural que a qualidade de seu sangue também tivesse melhorado. Claro, Bai Sulan não tinha conhecimento desse fato. Como isso funciona? Por que tem um gosto tão bom? Perguntou Bai Sulan. Não sei, mas provavelmente tem algo a ver com a minha linhagem. Você faz algo especial para dar esse gosto? Pode doar quanto sangue quiser? Existe um limite? Ela então o bombardeou com várias perguntas. Yuan ergueu uma sobrancelha e ponderou em silêncio por um momento antes de responder. Essa é uma boa pergunta, mas nunca considerei, nem jamais cheguei a um limite. Capítulo 2093. Você nunca atingiu um limite? Então você basicamente tem um suprimento ilimitado de sangue? Bai Sulan murmurou com um brilho estranho nos olhos. Sem que ela percebesse, estava lambendo os lábios, parecendo uma criança olhando com desejo para um pote de doces. Yuan sorriu ao ver a reação dela e disse calmamente, não, significa apenas que raramente dou meu sangue. Mesmo que fosse ilimitado, doar muito não seria sensato, considerando os poderosos efeitos que ele acarreta. O sangue do monarca imortal era precioso por um motivo. Se Yuan o desse livremente a qualquer um que o pedisse, isso poderia levar a consequências inimagináveis, perturbando o equilíbrio de poder nos 9 céus. Minha linhagem despertou e se tornou a mais poderosa do clã depois de consumir aquela pequena quantidade que você me deu. Não consigo imaginar o que aconteceria se todos tivessem acesso a isso, murmurou Bai Sulan. Ela olhou para ele pensativamente e perguntou, já que seu sangue é tão poderoso e precioso, imagino que não tenha havido muitos encrenqueiros tentando pôr as mãos nele, não é? Para as feras, o sangue de Yuan era o tesouro mais cobiçado, e sua ganância não era diferente da dos humanos. Algumas seriam capazes de tudo para reivindicá-lo para si. Yuan soltou uma risada calma e disse, é verdade. Na época do monarca imortal, eu vivia lidando com feras que tentavam roubar meu sangue. Elas me emboscavam sem aviso, na esperança de conseguir uma única gota. Por causa disso, tive que aprender a controlar meu sangue, garantindo que ele só fosse eficaz quando eu permitisse. Levou algum tempo, mas finalmente consegui. Claro que isso não impediu os encrenqueiros de tentarem de qualquer maneira. Isso significava que mesmo que Yuan se ferisse e sangrasse em uma batalha, o sangue derramado não carregaria o poder do monarca imortal. Após conversarem um pouco mais, Yuan perguntou, você sabe onde posso encontrar Bai Ning? A irmã mais velha Ning? Ela deixou o clã há um mês, respondeu ela. Antes que Yuan pudesse perguntar, Bai Sulan continuou. Ela teve um desentendimento com o 11º ancião que destruiu seu sangue. Claro, esse não foi o único motivo para ela ter ido embora. Ela mencionou algo sobre explorar os 9 céus em busca de iluminação. Eu vejo. Após um momento de silêncio, Yuan perguntou, no caminho para cá, ouvi a reunião dos seus anciãos com o líder do clã. Aparentemente, eles estão escondendo algo de mim. Você sabe o que eles estão escondendo? Bai Sulan ergueu as sobrancelhas e pareceu genuinamente confusa. Não, ela finalmente balançou a cabeça. É assim mesmo. Você quer que eu descubra o que eles estão escondendo? Perguntou Bai Sulan de repente. Yuan respondeu prontamente, não precisa fazer isso. Eu mesmo darei um jeito. Ok. Bem, acho que já está na hora de eu entrar em contato com eles. Yuan desativou repentinamente o véu das sombras, permitindo que sua presença se espalhasse por toda a residência. Não muito longe dali, o líder do clã e os anciãos congelaram instantaneamente ao sentirem sua aparição repentina, como um fantasma. Essa presença. Não pode ser. O monarca imortal retornou. Eles saíram correndo do quarto, chegando a arrombar a porta no processo, e seguiram a presença até o quarto de Bai Sulan. Quando chegaram, Yuan estava parado calmamente lá dentro. Saudamos o monarca imortal. Todos eles abaixaram seus corpos e se curvaram diante dele. Já se passaram 6 meses. Yuan os encarou com uma expressão calma no rosto. Você acabou de chegar? Perguntou o líder do clã. Não, respondeu Yuan calmamente.
já estou aqui há algum tempo. Optei por não anunciar meu retorno, pois queria observar primeiro o estado atual do clã do Tigre Branco Celestial. Os anciãos tremeram ao ouvir essas palavras. Já implementamos muitas mudanças, mas algumas precisam de mais tempo para surtir efeito completo. Se você achar que algo está faltando, por favor, nos avise e resolveremos imediatamente, disse o líder do clã. Yuan olhou para ele e falou calmamente. Não estou pedindo que vocês mudem todo o clã ou se forcem a viver uma vida completamente diferente. Mas entendam isto, não importa o quanto vocês aprimorem a superfície, se o núcleo permanecer podre, tudo será em vão. Naquele instante, Yuan ativou a supremacia do monarca imortal. Seus olhos tornaram-se prateados e sua presença inundou todo o espaço com uma pressão avassaladora. Então, com uma voz firme e imponente, ele disse, se você pensa que pode esconder algo de mim, saiba que basta eu dizer algumas palavras e você revelará tudo por conta própria. Vou lhe dar a chance de falar agora. Há algo que você queira me dizer? Os anciãos tremeram de medo, voltando imediatamente seus olhares para o líder do clã, aguardando sua resposta. Ficou claro que Yuan, de alguma forma, havia descoberto seu segredo. Percebendo que o silêncio seria inútil e que um dos anciãos certamente se manifestaria se ele não o fizesse, ele soltou um profundo suspiro e disse, há uma coisa que preciso lhe dizer, mas será mais fácil se eu lhe mostrar. Por favor, sigam-me, disse o líder do clã antes de se virar e ir embora. Yuan e os anciãos seguiram em silêncio, com expressões solenes. Movida pela curiosidade, Bai Sulan o seguiu discretamente. Poucos minutos depois, pararam diante de outra sala. No entanto, esta sala tinha várias formações na porta selada, impedindo que alguém olhasse para dentro. Seja lá o que eles estejam tentando esconder de você, deve ser algo muito sério, comentou Yu Ning após observar as formações. Após desfazer as formações por um instante, o líder do clã falou cautelosamente, Monarca Imortal, por favor, entenda que isso não foi feito para desafiá-lo. Deixe as desculpas para depois, interrompeu Yuan, avançando e abrindo a porta sem hesitar. Ao entrar na sala e contemplar a cena diante de si, os olhos de Yuan se arregalaram em surpresa, e uma expressão de genuíno espanto se espalhou por seu rosto. Deitado tranquilamente na cama estava ninguém menos que Bai Shutal. Embora inconsciente, ele ainda respirava. Sua aparência também havia mudado drasticamente, agora parecendo um velho enrugado em seu leito de morte, muito diferente da figura jovem e saudável que fora outrora. Capítulo 2094. A persistência de Bai Shutal, isso é, Bai Shutal? À primeira vista, Yuan não reconheceu Bai Shutal devido à drástica mudança em sua aparência, mas mesmo enfraquecido, sua aura era inconfundível. Era inegavelmente Bai Shutal. Não acredito. Ele realmente sobreviveu? Talvez ele não seja um tigre branco celestial, afinal, e sua verdadeira linhagem seja a de uma barata, comentou Feng Yuxian, parecendo completamente perplexo com sua persistência, que rivalizava com a das baratas. Eu apenas extraí a essência do sangue de seu ancestral, então deve ser isso que o manteve vivo. Mesmo assim, é um verdadeiro milagre, explicou Yuan a ela. Yuan se virou para olhar para o líder do clã e os anciãos, que ainda estavam do lado de fora da sala com expressões de culpa no rosto. Expliquem-se, disse Yuan. O líder do clã falou imediatamente com a voz carregada de relutância. Todos nós acreditávamos que ele havia morrido, mas, durante a restauração do nosso território, encontramos Bai Shutal à beira da morte. Pensamos em deixá-lo morrer, mas meu instinto paterno me impeliu a salvá-lo. Embora ainda esteja respirando, ele não acordou desde que o encontramos. Seus instintos paternos? Yuan zombou friamente, seu olhar se voltando para o líder do clã com desdém. Que hipocrisia, vinda de alguém que matou inúmeros filhos simplesmente porque suas linhagens não atendiam aos seus padrões. E isso é, o líder do clã ficou em silêncio, incapaz de refutar a dura repreensão de Yuan. O que Bai Shutal tem de tão especial para você ter decidido salvá-lo, apesar de tudo o que aconteceu? Insistiu Yuan, com voz fria. Olhando para ele agora, seus ferimentos provavelmente são permanentes. Ele ficará aleijado para o resto da vida. Será que vale mesmo a pena correr o risco? Antes que o líder do clã pudesse responder, Yuan aproximou-se dele e continuou. E se eu dissesse que erradicaria todo o clã do Tigre Branco Celestial por causa disso? Você já pensou nessa possibilidade? Duvido que não. Mesmo assim, você decidiu correr o risco. Não tenho desculpas. O líder do clã suspirou com a voz carregada de derrota. Yuan voltou seu olhar para os anciãos com um tom cortante. Vocês não são melhores por permitirem que ele haja de forma tão egoísta. Vocês deveriam ser os anciãos deste clã. Onde está a autoridade de vocês? Só são capazes de ostentá-la quando tentam oprimir os outros? Não temos desculpas. Os anciãos baixaram a cabeça, envergonhados. Estou profundamente decepcionado com todos vocês, disse Yuan com voz fria. E não me interpretem mal. Não se trata do fato de terem permitido que Bai Shutal vivesse. Na verdade, estou impressionado com a rapidez com que vocês mudaram, pelo menos superficialmente. Mas por dentro, vocês ainda são egoístas e, quando chegar a hora, não hesitarão em sacrificar seu próprio povo. Yuan começou a caminhar em direção à porta, sua voz firme e calma. Até que seu clã Tigre Branco Celestial mostre uma mudança real, não poderei aceitá-lo. E não pense que poderá ganhar meu favor matando Bai Shutal agora. Na verdade, o problema reside principalmente na liderança. Eu poderia matar todos vocês e substituí-los por indivíduos mais competentes, mas não farei isso. O líder do clã e os anciãos tremeram ao ouvir as palavras de Yuan, mas o que realmente os desanimou não foi a ameaça em si, e sim a dolorosa constatação de que haviam perdido a chance de receber a ajuda do monarca imortal. Quanto a Bai Shutal, Yuan continuou.
Já que ele conseguiu sobreviver repetidas vezes, tenho certeza de que o destino ainda não terminou com ele. Portanto, não o matarei, contanto que ele permaneça neste território pelo resto da vida. Quando Yuan saiu da sala, Bai Sulan agarrou repentinamente suas vestes e perguntou com um semblante triste: será que algum dia voltarei a te ver? Se o destino permitir, respondeu Yuan, enquanto acariciava a cabeça dela. Certo. Bai Sulan assentiu com a cabeça enquanto soltava as vestes dele. Yuan se virou para os outros e os advertiu com voz fria: espero que vocês não sejam tolos o suficiente para revelar minha identidade por vingança. Não ousaríamos. Eles balançaram a cabeça rapidamente. Então, Yuan ativou o véu das sombras e desapareceu da vista deles como um fantasma. Embora o líder do clã e os anciãos estivessem desesperados para impedi-lo, hesitaram, não querendo arriscar irritá-lo ainda mais, temendo que isso o levasse a mudar de ideia e exterminá-los a todos. Desta vez vamos mesmo embora? Perguntou Feng Yuxian a Yuan depois de deixarem o clã do Tigre Branco Celestial pela segunda vez. Ele assentiu com a cabeça. Sim, vamos retornar ao clã da Fênix Ascendente agora. Muito bem. Embora você não tenha matado o líder do clã nem os anciãos, acho que esta é uma punição mais adequada para eles, já que terão que viver o resto de suas vidas com remorso. Espero que nada aconteça com Bai Sulan. Yuan então a tranquilizou. Nada vai acontecer com ela. Com Bai Shutal nesse estado e Bai Ning deixando o clã, ela é a única esperança deles agora. Entendo. Faz sentido. E ainda tem aquela pequena surpresa que você deixou para ela. Feng Yuxian deu uma risadinha. Logo após a saída de Yuan, Bai Sulan retornou silenciosamente ao seu quarto enquanto o líder do clã e os anciãos iniciavam outra reunião para discutir o futuro. Ao retornar ao seu quarto, Bai Sulan ficou surpresa ao ver uma caixa de madeira sobre sua cama, algo com que não estava familiarizada e que não existia antes. Ao abrir a caixa, seus olhos se arregalaram em choque e descrença. Dentro, havia vários frascos de vidro contendo sangue. Embora nenhum bilhete tivesse sido deixado e os recipientes estivessem lacrados, Bai Sulan reconheceu imediatamente de quem era o sangue. Ela o apertou contra o peito e murmurou com um doce sorriso no rosto: assim que eu me tornar uma adulta capaz, com certeza irei te encontrar, meu lindo irmão mais velho. Em seguida, ela guardou os frascos de vidro e saiu do quarto para treinar. Após vários dias de intensas discussões, o líder do clã e os anciãos decidiram se adaptar às novas regras e continuar trabalhando para melhorar o clã, na esperança de que, um dia, Yuan pudesse retornar e lhes dar outra chance. Capítulo 2095. Após deixar o clã do Tigre Branco Celestial, Yuan iniciou sua jornada de volta ao clã da Fênix Ascendente. Apesar de ainda faltarem vários meses para o término da promessa de um ano. No entanto, durante a jornada, ele foi obrigado a parar ao avistar dois grupos de cultivadores em confronto no meio do nada. Normalmente, Yuan não teria dado atenção a tal cena, já que não tinha nada a ver com ele. Mas desta vez, algo lhe chamou a atenção, pois as vestimentas daqueles cultivadores lhe pareciam familiares, obrigando-o a ficar e observar. Essas vestes não são as vestes do clã do selamento demoníaco? Comentou Feng Yuxian após vê-las. Sim, e o outro pertence à gruta de selamento demoníaco, confirmou Yuan. Os membros do clã selador de demônios e da gruta seladora de demônios avistaram Yuan logo após sua chegada, mas imediatamente pararam de prestar atenção nele ao perceberem que ele não era um reforço do outro lado e continuaram sua luta. Esses membros eram em sua maioria imortais de bronze, com alguns ainda no reino divino. Ultimamente tenho estado muito cansado de vocês. Acham que são melhores que o clã da selagem demoníaca só porque controlam um pouco melhor a aura da selagem demoníaca? Que clã de selamento demoníaco? Vocês não passam de coisa do passado. Há um motivo para a maioria dos seus membros originais terem saído e se juntado a nós na gruta de selamento demoníaco. É mesmo? Vocês são um bando de invejosos. Foi por isso que conspiraram contra nós durante as qualificatórias para selador supremo de demônios. Que plano? Você está apenas nos difamando. A batalha se intensificava a cada instante. Você não vai impedi-los? Perguntou Feng Yuxian. Yuan respondeu calmamente. Eles podem estar brigando, mas não sinto nenhuma intenção real de matar. Eles ficarão bem. É mais como ver um bando de crianças brigando. De repente, uma presença poderosa desceu sobre o local, paralisando instantaneamente os movimentos de todos. O que vocês, seus idiotas, pensam que estão fazendo? Parem com isso imediatamente. Uma voz familiar ressoou no instante seguinte, e uma bela mulher apareceu diante deles. Não era ninguém menos que Yan Hara. Senhor Yan, foram eles que começaram essa briga, disse um dos membros do clã do selamento demoníaco. É isso mesmo. Eles nos atacaram assim que nos viram. Estávamos apenas nos defendendo. Yan Hara se virou para olhar para as grutas de selamento demoníaco com uma expressão de desagrado. Expliquem-se, exigiu ela. O que há para explicar? Foi o seu clã de selamento demoníaco que começou tudo isso. Em vez de ficar com raiva, Yan Hara simplesmente disse: já que ninguém ficou gravemente ferido, vou deixar vocês irem embora. Sumam daqui antes que eu mude de ideia. Kuf. A gruta de selamento demoníaco não permaneceu e rapidamente deixou o local. Senhor Yan, por que você os deixou ir tão facilmente? Eles vão pensar que podem nos intimidar e sair impunes. Precisamos reagir, ou eles continuarão fazendo isso. Yan Hara olhou para eles e suspirou. Independentemente do que vocês sintam uns pelos outros, com os recentes movimentos dos adoradores de demônios, precisaremos nos unir. Lutar entre nós não apenas nos enfraquecerá, como também colocará o resto do mundo em perigo. Então, nós simplesmente temos que suportar isso? Yan Hara estreitou os olhos e disse friamente: você realmente me toma por tola? O que está fazendo perto do quartel-general da gruta de selamento demoníaco? Se espera que eu acredite que veio aqui sem saber de nada, tenho mais notícias para você. Os membros do clã selador de demônios entraram em pânico instantaneamente, sua compostura se desfazendo
sob o peso de suas palavras cortantes. Embora a gruta seladora de demônios tivesse atacado primeiro, eles claramente provocaram um conflito ao invadir deliberadamente seu território. Em outras palavras, eles estavam pedindo para se meterem em encrenca. Mas, chega de desculpas. Saia daqui antes que eu fique realmente brava, interrompeu Yanhara elevando a voz. Os membros do clã selador de demônios não ousaram permanecer por mais tempo e fugiram rapidamente do local. Assim que os outros saíram, Yanhara finalmente voltou sua atenção para a presença que observava de longe. A princípio, ela não reconheceu Yuan, pois sua aura havia mudado drasticamente. Mas no instante em que viu seu rosto familiar e bonito, seus olhos se arregalaram em choque e descrença. Yuan? O que você está fazendo aqui? Exclamou Yanhara ao se aproximar dela. Yuan a cumprimentou com um sorriso calmo. Eu poderia dizer o mesmo de você. O que você está fazendo aqui no meio do nada? Estou a caminho do clã da Fênix Ascendente. O clã da Fênix Ascendente? Bem, estou a caminho da gruta de selamento demoníaco para uma reunião. Como Qianshu ainda está ausente, terei que substituí-lo. Yuan ergueu as sobrancelhas e perguntou. Eles não têm os grandes anciãos para ocupar o lugar dele? Sim, mas minha posição dentro do clã chegou a um ponto em que até os grandes anciãos estão receosos comigo. Na verdade, foram eles que me disseram para ir no lugar de Qianshu. Provavelmente estão esperando que eu cometa algum erro. Yuan ponderou por um momento antes de responder. Você acha que eu posso ir com você? Não me importo, mas você não tem negócios a tratar com o clã da Fênix Ascendente? Ele assentiu com a cabeça e explicou, sim, mas ainda tenho cerca de meio ano de folga. Se você diz. Assim, Yuan fez um desvio para visitar a gruta do selamento demoníaco com Yanhara. Quando você chegou ao 8º céu? Perguntou Yanhara. Muito recentemente. Então, o que você tem feito? Acabei de estar no clã do Tigre Branco Celestial. Você tem ligações tanto com o clã da Fênix Ascendente quanto com o clã do Tigre Branco Celestial? São lugares incrivelmente exclusivos, nenhum dos quais costuma receber humanos de braços abertos. Yuan sorriu e disse, um dia eu te conto sobre isso. Alguns dias depois, eles chegaram à sede da Gruta de Selamento Demoníaco, uma fortaleza oculta que existia em sua própria dimensão separada. O portal que levava até ela estava escondido em uma cidade remota no meio da natureza selvagem. Sou Yanhara, do clã do Selamento Demoníaco, e estou aqui em nome de Qianshu, que está indisponível no momento, disse ela, apresentando seu medalhão aos guardas como prova de sua identidade. Estávamos à sua espera, mestre selador de demônios Yanhara, mas quem é aquele ao seu lado? O guarda apontou o olhar para Yuan. Capítulo 2096. Quando o guarda questionou sobre Yuan, Yanhara respondeu calmamente. Ele é um selador de demônios de elite do clã de selamento de demônios e meu discípulo. Há algum problema com a presença dele? Bem, os superiores estarão lá, então talvez não seja uma boa ideia trazê-lo com você, disse o guarda. A pressão pode ser demais para ele suportar. Não precisa se preocupar comigo. Se eu ficar sobrecarregado, não vou culpar ninguém, disse Yuan com um sorriso tranquilo no rosto. Você o ouviu. Eu também não direi nada, disse Yanhara. Nesse caso, o guarda silenciosamente deu um passo para o lado e ativou a matriz atrás de si, revelando o portal para o quartel-general da Gruta de Selamento Demoníaco. Yanhara entrou primeiro com Yuan logo atrás. Do outro lado, depararam-se com a visão de uma cidade mais refinada e organizada do que a que havia do lado de fora, e todo o local estava impregnado por uma densa aura de selamento demoníaco. Então está aí a Gruta de Selamento Demoníaco, hein? Yuan murmurou enquanto olhava ao redor. Yanhara olhou para ele e perguntou, esta é a sua primeira vez visitando este lugar, certo? Isso mesmo. É aqui que a maioria dos seus seladores de demônios treina, explicou Yanhara. Ao contrário do nosso clã de selamento de demônios, cujos membros estão espalhados pelos 9 céus, a gruta de selamento de demônios mantém a maioria de seus membros aqui. Eles raramente saem aventurando-se apenas quando necessário para investigar ou eliminar adoradores de demônios e demônios. Yuan sorriu e disse, então em outras palavras, a gruta de selamento demoníaco leva o selamento de demônios muito mais a sério do que o clã de selamento demoníaco? Parece que estamos comparando um profissional em tempo integral com alguém que trabalha em tempo parcial. E isso é, Yanhara ficou momentaneamente sem palavras com a comparação, mas, refletindo um pouco, entendeu o que ele queria dizer. Em comparação com a gruta de selamento demoníaco, o clã de selamento demoníaco era de fato muito mais relaxado e informal. Para muitos dentro do clã, ser um selador de demônios era uma atividade secundária, algo que praticavam paralelamente ao seu caminho principal de cultivo. Em contraste, aqueles da gruta de selamento demoníaco tratavam isso como seu propósito primordial, dedicando suas vidas inteiramente à arte de selar demônios. Essa também foi a razão pela qual o clã do selamento demoníaco entrou em declínio, não sendo mais capaz de se comparar à gruta do selamento demoníaco nos últimos tempos. Yuan queria explorar o local um pouco, mas logo após sua chegada, um membro da gruta de selamento demoníaco apareceu para escoltá-los até seu destino. Algum tempo depois, chegaram diante de um grande edifício branco que exalava uma atmosfera formal e solene, claramente um local reservado para reuniões importantes e encontros oficiais. Os anciãos estão esperando lá dentro, disse o acompanhante ao abrir a porta para eles. Yuan e Yanhara entraram em uma vasta câmara repleta de centenas de assentos, a maioria dos quais já ocupados por membros da gruta de selamento demoníaco. Cada selador de demônios dentro da câmara era pelo menos um imortal dourado. Sua mera presença irradiando uma densa aura de selamento de demônios que parecia suprimir o próprio ar. Por favor, dirija-se à frente, disse o acompanhante, gesticulando em direção a 2 assentos distintos, claramente posicionados como centro das atenções. No entanto, um dos 2 assentos já estava ocupado por um senhor idoso que emanava uma aura profunda, obrigando Yuan a ficar ao lado de Yanhara enquanto ela se acomodava no assento restante.
Bem-vindo à nossa humilde propriedade, selador de demônios Yanhara. O velho sentado ao lado dela iniciou imediatamente a conversa. Já faz um tempo, Sênior Zou cumprimentou o Yanhara respeitosamente. Este velho é o líder da gruta de selamento demoníaco, Zou Yanfei. Ela revelou a Yuan por meio de transmissão de voz. O velho percebeu que ela estava usando transmissão de voz e se virou para olhar para Yuan. Não esperava um segundo convidado hoje, disse ele. Embora o velho não tenha aliviado a pressão, a atmosfera na sala tornou-se opressivamente pesada. E Yuan podia sentir distintamente o peso de centenas de olhares poderosos sobre ele. No entanto, Yuan permaneceu tranquilo, parecendo completamente indiferente a tudo aquilo. Ele é meu discípulo e um selador de demônios de elite, afirmou Yanhara calmamente. Como ele nunca veio antes, eu o trouxe comigo. Uma decisão bastante ousada, seladora de demônios Yanhara, respondeu Zou Yanfei friamente. Se eu estivesse em seu lugar, não arriscaria trazer alguém que pudesse se tornar um problema para um lugar como este. Yanhara deu um leve sorriso e perguntou, por que não? Caí numa armadilha? Vai nos atacar agora que estamos em seu território? Ao contrário de certa pessoa, não somos tão incivilizados. Zou Yanfei balançou a cabeça e continuou. E mesmo que fossemos, não seríamos tolos o suficiente para iniciar brigas internas enquanto a ameaça dos demônios paira sobre todos nós. Então, do que se trata tudo isso? Estou aqui apenas para substituir Qianshu, já que ele não está disponível, perguntou Yanhara. A expressão de Zou Yanfei escureceu no instante em que o nome de Qianshu foi mencionado. O mundo está à beira do caos, e aquele desgraçado maquiavélico desapareceu sem deixar rastro há anos, disse ele friamente. Não consigo entender por que o clã do selamento demoníaco escolheu um crápula desses como líder. Yanhara deu de ombros e respondeu calmamente, não faço ideia. Eu era apenas um membro comum que havia entrado recentemente quando ele foi nomeado líder. Zou Yanfei zombou friamente. Vocês, seus tolos incompetentes, estão arrastando o clã do selamento demoníaco para a ruína. Ele fez uma pausa com um olhar penetrante. Nossa intenção original era forçar Qianshu a revelar porque está atacando nossa gruta de selamento demoníaco, mas como ele está ausente, nossa atenção se voltará para outro lugar hoje. Selador de demônios Yanhara, continuou Zou Yanfei com um tom de curiosidade na voz. Suas atividades recentes me intrigaram bastante. Com a maneira como você tem discretamente conquistado membros do clã selador de demônios e ascendido na hierarquia do clã, você pretende desafiar Qianshu pelo seu posto? Talvez eu seja. Talvez não. E daí? Respondeu Yanhara com um sorriso sereno. Os olhos de Zou Yanfei se estreitaram ligeiramente antes de ele declarar. Se você realmente pretende derrubar Qianshu, a gruta de selamento demoníaco está preparada para lhe oferecer nosso apoio. Capítulo 2097. A gruta de selamento demoníaco vai me apoiar? Yanhara ergueu uma sobrancelha com genuína surpresa brilhando em seus olhos. Essa é uma oferta bastante inesperada. No entanto, preciso perguntar, e se eu não estiver tentando desafiar Qianshu por sua posição? E se eu estiver apenas tentando aumentar minha posição para meu próprio benefício? Zou Yanfei fez uma breve pausa antes de falar com um olhar firme. É difícil de acreditar. Posso não saber tudo sobre você, mas sei o suficiente para dizer que você não é do tipo que age de forma tão egoísta. E aqueles que você tem reunido são todos indivíduos que não estão sob a influência de Qianshu. Se você não pretende desafiar Qianshu, então o que quer que esteja planejando deve ser algo que abale os próprios alicerces do clã do selamento demoníaco. Você parece muito confiante nessa afirmação. Essa é exatamente a impressão que estou tendo de você. Bem, infelizmente não tenho intenção alguma de desafiar Qianshu, disse Yanhara, mentindo sem a menor hesitação. Ela não podia se dar ao luxo de confiar em Zou Yanfei tão facilmente? Não quando não havia como saber se a oferta dele era sincera ou se espiões leais a Qianshu estavam escondidos na câmara. Zou Yanfei estreitou ligeiramente os olhos, mas não insistiu no assunto e disse, então vamos falar de outra coisa. Durante as qualificações para selador de demônios supremos, o que aconteceu? Por que você está me perguntando isso de novo? Eu já te contei tudo naquela época. Yanhara ergueu as sobrancelhas, confusa. Minhas lembranças andam ficando um pouco vagas ultimamente, então por que você não me refresca? Yanhara esfregou os olhos e soltou um suspiro suave. Como eu disse antes, eu estava no meio de uma batalha contra o Imperador Demônio quando fui repentinamente agarrada pela bandeira de selamento demoníaco. Na época eu não entendi o que tinha acontecido, mas depois descobri que foi Qianshu quem me salvou. Ela fez uma breve pausa antes de acrescentar. É por isso também que não tenho intenção de desafiá-lo. Eu jamais poderia me voltar contra aquele que salvou minha vida. Naturalmente, ela já havia percebido que fora Yuan quem a salvara naquele dia, mas era verdade que inicialmente pensara que fora Qianshu quem lhe salvara a vida. Ah, sim. Agora me lembro, disse Zou Yanfei, com a voz carregada de curiosidade. Embora eu ache bastante estranho que Qianshu tenha salvado você, mas tenha deixado os outros morrerem. Por quê? Vocês dois talvez tenham algum tipo de relacionamento? A expressão de Yanhara tornou-se fria enquanto ela dizia com fúria contida. Mesmo que você seja o líder da gruta de selamento demoníaco, não permitirei tal desrespeito. Zou Yanfei assentiu rapidamente com cortesia. Peço desculpas se minha especulação pareceu ofensiva. Mas isso só aumenta o mistério. Por que ele a salvou? Que eu saiba, Qianshu nunca interveio pessoalmente por ninguém antes. Você terá que perguntar a Qianshu, pois não faço ideia do que ele está pensando. Zou Yanfei soltou um suspiro pesado.
Naquele dia, 3 dos nossos mais talentosos seladores de demônios perderam a vida, enquanto o clã selador de demônios não sofreu nenhuma baixa. Não descansaremos até que a verdade seja revelada e os responsáveis sejam punidos. Yanhara ficou em silêncio. Não havia nada que ela pudesse dizer para defender aquele incidente, pois entendia o quão culpado o clã do selamento demoníaco parecia. Ela estivera lá, mas não tinha controle sobre o que havia acontecido. E mesmo que Qianshu tivesse realmente tentado orquestrar suas mortes como um acidente, eles não tinham provas. Vou perguntar pela última vez. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Perguntou Zhou Yanfei novamente um instante depois. Não. Yanhara respondeu imediatamente com uma expressão inflexível. Nesse caso não há mais nada a discutir. Se você optar por desafiar Qianshu ou quiser mudar de lado, poderá nos contatar novamente. E antes de partir, gostaríamos que transmitisse uma mensagem ao restante do clã do selamento demoníaco. Zhou Yanfei fez uma breve pausa, sua expressão tornando-se fria e seu olhar irradiando intenção assassina. Nós, da Gruta Seladora de Demônios, declaramos guerra ao clã selador de demônios. A partir deste momento, qualquer membro do seu clã que ousar se aproximar de nós será morto sem piedade. Os olhos de Yanhara se arregalaram em descrença. O que aconteceu com a ideia de não nos voltarmos uns contra os outros por causa da ameaça iminente? Você chamou isso de tolice há poucos minutos. Zhou Yanfei respondeu com um sorriso gélido. Eu estava falando de você, Yanhara. Seria uma tolice eliminar um selador de demônios do seu calibre. Mas e o resto do clã selador de demônios? Ele zombou. Eles não passam de um peso morto, bucha de canhão na guerra contra os demônios. Expulsá-lo seria uma misericórdia, não uma perda. E isso é. Por que está tão chocado? Disse Zhou Yanfei. Você mais do que ninguém deveria ter previsto isso. Nossas facções estão em guerra há décadas, e era só uma questão de tempo. Esta guerra não começou conosco. Seu clã de selamento demoníaco acendeu fogo. Nós apenas buscávamos aprimorar nossa aura de selamento demoníaco e caçar demônios, mas seu povo nos forçou a agir. Embora Yanhara não pudesse refutar as palavras de Zhou Yanfei, ela ainda buscava um caminho para a reconciliação. Uma guerra entre eles agora com a ameaça iminente dos demônios seria nada menos que catastrófica. Enquanto Yanhara se esforçava para encontrar uma solução, Yuan finalmente quebrou o silêncio e disse calmamente, se você não se importa, há algumas coisas que eu gostaria de dizer. O olhar de Zhou Yanfei se voltou para Yuan, seus olhos demonstrando desprezo. Essa conversa está muito além da sua posição, garoto. Faça um favor a si mesmo e ao seu mestre. Fique quieto e vá embora antes que piore a situação. Apesar da ameaça, uma expressão tranquila permaneceu no rosto de Yuan enquanto ele falava. Entendo sua fúria pela perda de seus seladores de demônios. No entanto, ambas as facções têm alguma responsabilidade pelo ocorrido, e se a culpa precisa ser atribuída, Qianshu carrega o maior fardo. Condenar todo o clã selador de demônios pelas ações de um único homem seria irracional e míope. Capítulo 2098. O quê? Os olhos de Zhou Yanfei se arregalaram em choque com a resposta de Yuan. Os outros seladores de demônios na sala trocaram olhares inquietos, claramente surpresos. Você sabe o que está dizendo? Por que deveríamos ter alguma responsabilidade se foi Qianshu quem claramente conspirou contra nós? Exclamou alguém na sala com a voz cheia de raiva. Yuan se virou para olhar para o homem que acabará de falar e explicou calmamente. O fato de ambos os lados terem concordado em libertar um imperador demônio significa que ambos são responsáveis. Você é ingênuo se pensa que tem força para lidar com um imperador demônio. Quem você pensa que é? O dragão divino? O homem abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O tom de Yuan permaneceu inabalável enquanto ele continuava. Ouvi dizer que para as últimas qualificações de selador de demônio supremo, vocês usaram apenas um general demônio. Então, por que a mudança repentina para um imperador demônio? Eu estava presente durante aquele incidente e posso afirmar com certeza que nenhum de vocês tinha poder para matar um imperador demônio, nem mesmo Qianshu, que alegou tê-lo capturado. Se ele realmente quisesse, poderia ter massacrado todos naquele dia. Felizmente, ele escolheu ir embora. A sala ficou em silêncio, pois ninguém sabia como reagir. O que você sabe? Você não passa de um mero selador de demônios de elite. Alguém ali finalmente explodiu. É isso mesmo. O que te dá a qualificação para fazer tais afirmações se você provavelmente nunca matou um demônio antes? Ao ouvir seu ídolo sendo caluniado, Yanhara não conseguiu ficar calada e inconscientemente defendeu Yuan. Que diabos você sabe? Ele matou mais demônios do que todos nesta sala juntos. O silêncio voltou a reinar na sala, mas momentos depois irrompeu em gargalhadas. Até mesmo Zhou Yanfei não conseguiu conter o riso. Ele matou mais demônios do que todos nesta sala juntos? Zhou Yanfei repetiu em tom de deboche. Nem mesmo Qianshu ousaria fazer tal afirmação. E você está dizendo que um mero selador de demônios de elite matou mais demônios do que ele? Se isso for verdade, por que diabos ele ainda é seu discípulo? Com uma façanha tão incrível, ele deveria estar liderando o clã da selagem demoníaca. Aliás, eu deixaria liderar até mesmo a gruta da selagem demoníaca. Ahaha. Yanhara olhou para Yuan com um olhar de desculpas. Desculpe, não consegui ficar de boca fechada, disse ela para ele por meio de transmissão de voz. Yuan balançou a cabeça com um sorriso calmo e disse em voz alta, é verdade, sim. O quê? Você não pode estar falando sério. Zhou Yanfei e os outros pararam imediatamente de rir, suas expressões endurecendo de raiva. Parecia que estavam sendo ridicularizados. Você realmente nos toma por idiotas? Zhou Yanfei estreitou os olhos, a voz carregada de desprezo. Yuan não respondeu imediatamente.
Em vez disso, virou-se para Yanhara e perguntou calmamente, posso? Entendendo sua intenção, Yanhara assentiu e se levantou, cedendo-lhe silenciosamente seu lugar. Os outros observaram surpresos, pois suas ações indicavam claramente que Yuan tinha mais status do que ela. Assim que Yuan se sentou, ele liberou uma onda massiva de aura de selamento demoníaco que não apenas preencheu a sala, mas também começou a petrificar aqueles ao seu redor, o que só era possível se sua aura de selamento demoníaco superasse em muito a deles. No entanto, todos na sala eram membros de alto escalão da gruta de selamento demoníaco e seladores demoníacos experientes. E isto é, os olhos de Zhou Yanfei se arregalaram em choque e descrença. Embora seu corpo não parecesse petrificado sob a avassaladora aura de selamento demoníaco de Yuan, ele se tornou tão rígido que até mesmo levantar um dedo parecia uma tarefa impossível. Quem diabos é você? Ele murmurou com muita dificuldade. O volume de aura de selamento demoníaco que Yuan exalava era algo que eles nunca haviam sentido antes. Nem mesmo Qianshu, aclamado como selador de demoníacos mais talentoso desde o dragão divino, se comparava à força avassaladora que Yuan estava liberando. Embora Yuan não estivesse escondendo o rosto com uma máscara, ele havia tomado uma pílula que alterava sua aparência antes de visitar a gruta de selamento demoníaco. Afinal, se ele tivesse ido com sua aparência original, havia uma boa chance de o reconhecerem, o que poderia complicar as coisas. Contudo, mesmo tendo revelado parte de sua aura de selamento demoníaco, ele não planejava se revelar como Paragon divino tão cedo. Sou apenas um mero selador de demônios de elite do clã selador de demônios, respondeu Yuan com indiferença à pergunta de Zhou Yanfei. Não tem como você ser apenas um mero selador de demônios de elite com esse nível de aura de selamento demoníaco. Aliás, duvido até que você seja discípulo de Yanhara. Realmente importa se sou discípula dela ou uma seladora de demônios de elite. Você só precisa saber que não estou apenas do lado de Qianshu e que não sou inimiga da gruta de selamento demoníaco, pelo menos por enquanto. Por enquanto, Zhou Yanfei percebeu rapidamente que Yuan estava tentando dizer que ele poderia ser aliado ou inimigo deles, dependendo de como eles lidassem com a situação. Naturalmente não quero ser seu inimigo. Na verdade, estou muito impressionado com a forma como a gruta de selamento demoníaco tem gerenciado seus membros em comparação com o clã de selamento demoníaco. Se me perguntarem, eu diria que vocês são o verdadeiro clã de selamento demoníaco desta era. Zhou Yanfei ficou um pouco surpresa quando Yuan começou repentinamente a elogiá-los. Vocês não gostaram de como o clã da selagem demoníaca caiu, então criaram seu próprio lugar, perpetuando o verdadeiro legado do clã da selagem demoníaca. Se o Paragon divino estivesse aqui, com certeza diria a mesma coisa. Yanhara só pôde ouvir em silêncio. Mesmo concordando com Yuan, ainda lhe doía ouvir o Paragon divino e fundador do clã do selamento demoníaco desacreditá-los daquela maneira. Onde você quer chegar com isso? Perguntou Zhou Yanfei com um olhar desconfiado no rosto. Yuan sorriu e disse, é bem simples. Eu quero. Assim que Yuan abriu a boca para responder, uma mudança ocorreu na sala quando quase todos os seladores de demônios presentes recuperaram repentinamente seus pedaços de jade de comunicação, incluindo Zhou Yanfei. Esse evento incomum paralisou Yuan, que observou os rostos dos seladores de demônios se contorcerem em surpresa. Adoradores de demônios apareceram e estão atacando os arredores da cidade, exclamou um deles, revelando a situação a Yuan. Capítulo 2099. Mas que diabos? Estamos sendo atacados por adoradores de demônios? Zhou Yanfei ficou incrédulo ao ouvir essa informação em seu fragmento de jade comunicador. Ele não conseguia entender o que os adoradores de demônios estavam pensando, já que normalmente evitavam os seladores de demônios como a peste e jamais se aproximariam deles por vontade própria. No entanto, estavam atacando o quartel-general da gruta de selamento de demônios do nada. Se eles estão atacando a gruta de selamento demoníaco, o que será do clã de selamento demoníaco? Yanhara perguntou em voz alta em meio à confusão. Como saberíamos? Você deveria perguntar a eles mesmos. Nossa reunião aqui terminou. Temos assuntos a tratar. Zhou Yanfei se levantou e olhou para os outros seladores de demônios na sala antes de continuar. Esses adoradores de demônios ficaram ousados. Certifique-se de matar cada um deles por essa façanha. Assim que todos saíram rapidamente da sala, Yanhara pegou um pedaço de jade de comunicação para contatar alguém do clã do selamento demoníaco. Você está no quartel-general do clã selador de demônios? Está tudo bem por aí? Ela perguntou a quem estivesse do outro lado da linha. Por que não estaríamos bem? Respondeu uma voz calma. Estou na gruta de selamento demoníaco e eles estão sendo atacados por adoradores de demônios, revelou Yanhara. O quê? Adoradores de demônios atacando a gruta de selamento demoníaco? Tem certeza? Isso é inédito. Estou falando sério. Isso é loucura, mas não, estamos bem no clã de selamento demoníaco. No entanto, avisarei os outros por precaução, caso eles ataquem mais tarde. Após encerrar a conversa, Yanhara olhou para Yuan e perguntou, o que devemos fazer agora? Só há uma coisa a fazer, disse Yuan, levantando-se. Yanhara assentiu com a cabeça e seguiu Yuan. Ao saírem do prédio, viram dezenas de milhares de seladores de demônios correndo para o portal para enfrentar a invasão. Adoradores do demônio invadiram nosso território. Matem todos eles. Yuan e Yanhara seguiram para fora, e no instante em que saíram do portal, seus ouvidos foram atingidos por explosões ensurdecedoras. À medida que seus olhos se ajustavam, viram a cidade mergulhada no caos, cercada por todos os lados por inúmeras figuras vestidas com mantos negros, cada uma usando uma máscara com rosto demoníaco que irradiava malevolência. A gruta de selamento demoníaco lutou desesperadamente para defender a cidade, mas o número esmagador de adoradores de demônios provou ser avassalador. Para piorar a situação, alguns dos cultistas se autodestruíram ao serem confrontados.
transformando seus corpos em bombas mortais e mergulhando o campo de batalha em ainda mais caos. Cuidado! Esses desgraçados estão se sacrificando. Preciso de mais gente no oeste. O norte também precisa de mais reforços. Que diabos eles estão tentando conseguir com essa façanha? Questionou Yanhara em voz alta após presenciar a cena. Yuan estreitou ligeiramente os olhos e disse: parece que estão tentando causar o máximo de caos possível, mas o objetivo deles ainda não está claro. Vamos apenas lidar com eles por enquanto. Muito bem. Vou ajudar no oeste, disse Yanhara enquanto voava para longe para prestar auxílio. Yuan juntou-se à batalha pouco depois, reforçando a frente norte com sua força. Embora seus oponentes fossem humanos, ele deliberadamente usou a aura de selamento demoníaco, tanto para ocultar sua verdadeira identidade quanto porque os adoradores de demônios carregavam traços de energia demoníaca, tornando-os especialmente vulneráveis a tal poder. As forças da gruta de selamento demoníaco foram pegas de surpresa pela assistência inesperada do clã de selamento demoníaco. Embora a reputação de Yanhara precedesse, não causando grande surpresa, foi Yuan, cuja identidade era desconhecida, quem deixou a impressão mais marcante. A pura potência de sua aura de selamento demoníaco impressionou até mesmo os seladores demoníacos mais experientes presentes, sendo ainda mais forte do que ele havia revelado durante a reunião. Céus! Quem diabos é esse? Ele está selando os adoradores de demônios só por estar perto deles. Ouvi dizer que ele é discípulo de Yanhara. De jeito nenhum. A aura de selamento demoníaco dele é claramente ainda mais forte que a dela. Os adoradores de demônios rapidamente reconheceram Yuan como uma ameaça aos seus planos e não perderam tempo em marcá-lo como sua principal prioridade. Matem-no! Um líder mascarado de preto rugiu, apontando o dedo para Yuan com intenções assassinas. No instante seguinte, centenas de adoradores de demônios mascarados de vermelho avançaram em direção a Yuan como uma maré. Contudo, estranhamente, nenhum deles fez qualquer movimento para atacá-lo. Em vez disso, atiraram-se contra ele como bonecos de pano sem vida. Ao avistar a onda que se aproximava, os olhos de Yuan se estreitaram enquanto ele advertia, sua voz calma porém imponente. Sai agora se não quiser morrer. Os seladores de demônios ao seu redor não hesitaram. Pressentindo a normalidade e percebendo as intenções dos adoradores, dispersaram-se imediatamente em todas as direções, recuando da zona de explosão iminente. Uma fração de segundo depois, exatamente quando os adoradores de máscaras vermelhas alcançaram a extremidade da aura de selamento demoníaco de Yuan, todos eles esmagaram seus dantians simultaneamente. Seus corpos pulsaram violentamente antes de explodirem em uma série de explosões catastróficas, cada uma delas imbuída de energia espiritual destrutiva, transformando-os em bombas vivas destinadas unicamente a aniquilar Yuan. A força das explosões dependia muito do nível de cultivo de cada indivíduo. No entanto, como a maioria dos adoradores de máscara vermelha mal havia alcançado o reino espiritual, sua autodestruição se resumia a pouco mais do que faíscas contra Yuan, insuficientes até mesmo para ferir um único fio de seu cabelo. Se quiserem me derrotar, precisarão sacrificar imortais, no mínimo disse Yuan aos adoradores de demônios após sair ileso da explosão. Mais uma vez, o indivíduo mascarado de preto ordenou, matem-no. Sem hesitar, 13 imortais de bronze e um imortal de prata atacaram Yuan e detonaram seus dantians bem na entrada da aura de selamento demoníaco de Yuan. Bum! De repente, ocorreu uma explosão muito maior, tão imensa que engolfou metade da cidade no inferno cegante. Com certeza, ele deve estar morto. Os adoradores do demônio murmuravam enquanto observavam de longe. Momentos depois, quando a luz ofuscante da explosão se dissipou, os adoradores de demônios ficaram paralisados em descrença, com os olhos arregalados de horror ao verem Yuan emergir completamente ileso. Parece que meros imortais não serão suficientes, disse Yuan com um sorriso calmo, seu olhar pousando na figura de máscara negra no segundo nível da ascensão divina. Por que você não tenta? Capítulo 2100. Como ousa um mero imortal? Murmurou friamente a figura de máscara negra com a voz carregada de desprezo. Contudo, apesar da provocação de Yuan, ele manteve a compostura. Ao contrário dos peões descartáveis que infestavam o campo de batalha, ele não era um fanático irracional e não se arriscaria tão facilmente. Embora teoricamente pudesse subjugar Yuan apenas com seu cultivo, ele não ousava agir de forma imprudente. A ameaça da aura de selamento demoníaco de Yuan pairava como uma lâmina em sua garganta. Tendo aceitado o poder de um demônio, ele agora era inerentemente vulnerável à sua contramedida natural, a aura de selamento demoníaco. Em tais confrontos, o cultivo por si só significava pouco. No entanto, apesar de Yuan ter defendido sozinho a frente norte, as outras regiões lutavam para conter o avanço implacável dos adoradores de demônios. Droga! Por que diabos existem tantos adoradores de demônios? Isto é inédito. Olhem ali. Estão vindo mais. De repente, os seladores de demônios avistaram novas ondas de adoradores de demônios se aproximando do horizonte. Uma maré negra avassaladora avançando em sua direção como uma tempestade viva. Tem algo errado. Não pode haver tantos adoradores de demônios assim. Zhou Yanfei franziu a testa, ponderando sobre a situação. Então, uma expressão de compreensão e desgosto tomou conta de seu rosto. Não pode ser. Não só havia muitos adoradores de demônios, como a maioria desses indivíduos pertencia ao reino espiritual e ao reino divino. Eles devem estar controlando essas pessoas como marionetes. Não são verdadeiros adoradores de demônios, são apenas peões sacrificiais, exclamou Zhou Yanfei, chocando todos os presentes.
Então, como diabos vamos lidar com eles? Perguntou alguém ali. Se essas pessoas fossem realmente inocentes, controladas pelos verdadeiros adoradores de demônios, eles se sentiriam culpados por matá-las. No entanto, se não as detivessem, essas pessoas se transformariam em bombas mortais, causando danos imensuráveis à gruta de selamento demoníaco. Aqueles que usam as máscaras de demônios negros devem ser os que os controlam. Elimine-nos primeiro, o controle deve terminar assim que eles estiverem mortos, ordenou Zhou Yanfei com urgência. Os seladores de demônios imediatamente voltaram sua atenção para as figuras mascaradas de preto. No entanto, alcançá-los era mais fácil dizer do que fazer. Os peões cercavam seus mestres como um escudo vivo, e qualquer tentativa de aproximação era recebida com detonações dos mascarados de vermelho, que se transformavam em explosivos mortais. Como não havia provas definitivas de que os indivíduos mascarados de vermelho fossem apenas pessoas inocentes sob controle, os seladores de demônios não fizeram nenhum esforço para minimizar as baixas. Mesmo que fossem inocentes, a queda da gruta de selamento de demônios traria uma destruição muito maior. Se a gruta de selamento demoníaco desabasse, os demônios não precisariam mais se esconder nas sombras com medo. Embora os cultivadores de hoje superem em muito aqueles da era demoníaca e possam, em última análise, repelir outra invasão demoníaca, os demônios ainda causariam devastação catastrófica nos 9 céus, ceifando inúmeras vidas inocentes no processo. Percebendo a gravidade da situação, Yanhara falou com Yuan por meio de transmissão de voz. Yuan, posso usar suas técnicas para impedir que essas pessoas destruam o Dantian delas? Yuan respondeu, se sua aura de selamento demoníaco for forte o suficiente, é possível. Mas se eu fizer isso, revelarei ao mundo que recebi o legado do divino Paragon. Como Yanhara ainda não havia revelado nenhuma das técnicas que Yuan lhe concederá, apenas alguns poucos sabiam que ela agora empunhava as artes de selamento demoníaco do dragão divino. De qualquer forma, isso vai ter que acontecer eventualmente, disse Yuan. Eu entendo. Com a aprovação de Yuan, Yanhara deixou de lado toda a hesitação e desencadeou as técnicas do dragão divino. Uma torrente de aura de selamento demoníaco emanou dela, varrendo o campo de batalha como uma tempestade divina. Tanto os adoradores de demônios quanto os seladores de demônios foram abalados por sua magnitude. Zona de selamento demoníaco. Num instante, uma enorme barreira foi erguida, cobrindo todo o campo de batalha. Essa técnica é. Os olhos de Zhou Yanfei se arregalaram ao reconhecer rapidamente a técnica sendo usada e ele ficou completamente chocado. A arte de selamento demoníaco do Paragon divino, zona de selamento demoníaco. Por que diabos você tem essa técnica? Ele gritou para ela com a voz embargada. No entanto, Yanhara o ignorou e se concentrou na técnica. Pressentindo a ameaça iminente, os adoradores de demônios imediatamente se viraram para fugir. Selo. A voz de Yanhara trovejou pelo campo de batalha enquanto sua aura de selamento demoníaco surgia, envolvendo os indivíduos de máscaras vermelhas e selando-os dentro dos limites da zona de selamento demoníaco. Num piscar de olhos, quase todos os adoradores de demônios foram selados. Contudo, como os indivíduos de máscara negra possuíam um nível de cultivo muito superior, conseguiram escapar da zona de selamento demoníaco e evitar o selamento. Os reforços adoradores de demônios paralisaram ao presenciarem a cena e até começaram a recuar com medo. Com uma única técnica, Yanhara conseguiu sozinha deter a invasão dos adoradores de demônios. No entanto, o feito consumiu quase toda a sua energia, e se eles atacassem novamente, ela não teria forças para detê-los uma segunda vez. Muito bem, elogiou Yuan por meio de transmissão de voz. Obrigada. Venho treinando em segredo desde que você me confiou a técnica, respondeu ela, com o coração cheio de alegria pelo elogio de seu criador. Yanhara, responda-me. Por que diabos você possui a arte de selamento demoníaco do dragão divino? Zhou Yanfei aproximou-se dela em seguida, exigindo uma resposta. O quê? Essa era a técnica do Paragon divino? Pensei que tivesse desaparecido com o Paragon divino. Os seladores de demônios ficaram chocados ao saber disso. Yanhara encarou Zhou Yanfei com uma expressão serena e disse claramente. É simples. Eu herdei o legado do dragão divino. Você o quê? Zhou Yanfei exclamou, incrédulo. O legado do divino Paragon? Até mesmo os adoradores de demônios mascarados de preto congelaram em choque. Nenhum deles havia previsto uma revelação tão impressionante em meio à invasão. O que devemos fazer? Nossos planos vão acalmar. Uma voz fria e imponente cortou o pânico crescente. No instante seguinte, uma pressão sufocante varreu o campo de batalha sinistra e opressiva, mergulhando a terra em uma aura maligna que fazia até os mais corajosos tremerem. Essa presença, um demônio apareceu. Os exterminadores de demônios reconheceram imediatamente a presença de um demônio e se prepararam para seu aparecimento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.